Acabei de jogar um balde d'água num buraco de lama e do nada consegui uma fonte infinita que nunca seca. Joguei umas sementes na terra árida e colhi uma montanha de grãos na hora. Um garoto que passava viu tudo. Ele achou que eu era um enviado divino, descido ao mundo mortal, e se ajoelhou, implorando para eu salvar a mãe dele, que estava muito doente. Vendo a devoção filial, pedi que arranjasse uma vaca. Afinal, nas regras do Minecraft, leite cura todos os efeitos negativos e doenças. Muito obrigado, Senhor Santo, eu vou achar uma vaca para você com certeza, gritou o garoto animado. Precisa de mais alguma coisa? Tem alguma linha em casa? Quero fazer uma vara de pescar? Pode me chamar de Silas, sem problemas. Mas, Sr. Silas, os rios por aqui secaram todos. Onde é que o senhor vai pescar? Olhei para a poça d'água à minha frente e dei um sorriso confiante. Não se preocupe, mesmo que não tenha peixe, eu consigo pescar. Depois de se despedir, o garoto Arthur correu de volta para Oakhaven, só para levar uma surra do pai biológico John. Seu moleque não ajuda nas tarefas e fica correndo por aí à toa? Não sabe que sua mãe está morrendo? Arthur se sentiu muito injustiçado com a surra e gritou apressado. Para de me bater! Pai, eu achei um jeito de salvar a mamãe. O ar ao redor congelou na hora. Quem te disse isso? Foi o irmão mais velho que mora na Floresta Negra que falou. Ele disse que, se tivermos uma vaca, tem um jeito de curar a doença da mamãe. Inesperadamente, ao ouvir a notícia, John não se animou, mas se agachou com um olhar de desolação. É que seu pai é um incompetente e não consegue curar a doença da sua mãe. E agora, nem consigo te proteger. Nesta era de grande fome, como poderia haver uma pessoa normal vivendo no meio do nada, no deserto? Ele acreditava firmemente que eu era um bruxo maligno. Pedir essas coisas ao Arthur era, com certeza, o preço para lançar magia negra, e o objetivo final devia ser comer o filho dele. John jogou o bastão de madeira, abraçou Arthur e chorou amargamente. É seu pai que é inútil. Você fica em casa, eu vou me entregar à morte. Na manhã seguinte, bem cedo, acordei da minha cama de folhas. Agarrei o ar vazio com as duas mãos. Machado, venha! Um machado de pedra surgiu do nada. Balancei o machado, derrubando freneticamente as árvores gigantes que haviam crescido ao meu redor. Assim que terminei de coletar madeira, Arthur saiu correndo da floresta, ofegante, me entregando um novelo de linha. Eu estava prestes a agradecer quando notei o pai dele, John, vindo logo atrás com o rosto pálido, segurando firmemente duas galinhas poedeiras nas mãos. Assim que John se aproximou, ele se jogou de joelhos, erguendo as galinhas bem alto acima da cabeça com as duas mãos. Sr. Silas, este humilde servo está disposto a trocar minha vida pela vida do meu filho. Estas galinhas servirão como meu sacrifício e pedido de desculpas a você. Fiquei pasmo na hora. Que diabos, trocar uma vida por outra, um sacrifício? Eu virei um vilão maligno e ameaçador? Virando a cabeça e perguntando baixinho ao Arthur, finalmente entendi. Esse velho John sempre pensou que eu era um bruxo ameaçador vivendo na floresta. Bati a mão na testa sem palavras. Eu, o digníssimo MC Steve, um criador quase divino, estava sendo considerado um monstro selvagem da floresta. Rapidamente mandei John se levantar, afirmando que eu de jeito nenhum comia pessoas. Olhando para as duas galinhas, uma ideia ousada surgiu na minha mente. Já que as galinhas foram trazidas, posso muito bem fazer um experimento. Tio John, solte as galinhas. John as soltou com o rosto cheio de cansaço. As duas galinhas bateram as asas e correram pelo chão. Fui até a beira do campo e casualmente arranquei duas plantas de trigo recém-brotadas. O trigo instantaneamente virou sementes e voou para o meu inventário. No momento em que tirei as sementes de trigo, as duas galinhas que corriam pareciam ter um botão de pausa apertado. Elas olharam fixamente para as sementes na minha mão e correram com passinhos rápidos. Aqui comam. Eu casualmente dei as sementes a elas. A cena seguinte simplesmente estraçalhou a visão de mundo de John e seu filho. Assim que as duas galinhas bicaram as sementes, seus corpos se juntaram incontrolavelmente. Depois de apenas 3 segundos, com um suave pop, um pintinho branco e fofo, sem qualquer processo de pôr ovo ou incubação, surgiu do nada, diretamente aos pés das duas galinhas, pulando assim que tocou o chão. Silêncio total. Os olhos de John quase saltaram das órbitas e até a respiração dele parou. Naquele momento, uma tempestade estava literalmente se formando na mente dele. Isso violava o bom senso. A reprodução não exige um macho e uma fêmea? Como duas galinhas juntas poderiam produzir um filhote? E sem pôr um ovo, sem incubação, um pintinho que leva pelo menos 2 ou 3 semanas para crescer simplesmente apareceu do nada. Isso definitivamente não era uma ilusão. Ao longo da história, o único que poderia fazer tal coisa era o lendário criador do mundo. Estava tudo acabado. Agora mesmo, ele tinha pedido a uma encarnação viva de um deus para pagar pela vida do filho. Se o deus o culpasse por isso, nem a própria morte ousaria levá-lo. As pernas de John amoleceram, os joelhos bateram pesadamente no chão, e ele fez o sinal da cruz freneticamente, batendo a testa até sangrar. Este humilde servo tem olhos, mas não viu. Eu não sabia que um emissário divino havia descido. Eu o confundi com um mago das trevas. Por favor, poupe minha vida, meu senhor. Vendo o pai ajoelhar, os joelhos de Arthur se dobraram, prestes a fazer o mesmo. Eu o segurei. Você é meu novo seguidor, fique de pé. John continuava ajoelhado no chão, rezando freneticamente. Olhando para as costas trêmulas dele, expliquei a próxima tarefa. Amanhã de manhã, traga a vaca e sua esposa para cá. Lembre-se, é só um empréstimo da vaca, está bem. Não vou machucá-la. Depois de instruir John, acenei com a mão para que ele voltasse logo. John partiu com gratidão infinita, olhei para as costas dele e soltei um longo suspiro. Finalmente consegui enganar esse velho para ele voltar. Agora é a hora do meu desenvolvimento exclusivo, o tempo do Steve. Peguei o novelo de linha que Arthur trouxe, joguei na bancada de trabalho para transformá-lo em linha, adicionei gravetos de madeira e craftei diretamente o artefato do início do jogo, a vara de pescar. Pescador que é pescador nunca volta de mãos vazias. Balancei minha pá, cavei um buraco 2x2 no chão, despejei 2 baldes de água subterrânea e depois o expandi, fazendo um lago de peixes padrão 4x4.
Lancei a linha na água. A boia ficou suspensa, quietinha na superfície. A realidade não é um jogo, afinal. Esperei 10 minutos inteiros e a superfície da água não mostrou movimento algum. Não estava com pressa e simplesmente me sentei na grama. A brisa soprou, as folhas farfalharam. Tenho que dizer, essa vida selvagem, sem ter que pagar impostos e trabalhar para um senhor, é bem revigorante, viu? Foi então que a boia afundou bruscamente. Fisgou. Levantei a mão de repente, e um bacalhau de meio metro rompeu a superfície, virou uma luz dourada no ar e caiu direto no meu inventário. Isso não é melhor que minerar? Liberdade de frutos do mar alcançada. Se eu conseguir pescar um livro encantado, tipo Remendo ou Sorte do Mar, aí sim a coisa vai decolar por aqui. Lancei a linha. Certo, outro bacalhau. De novo, droga. Um baiacu? Continuar. Um graveto. Pra que eu preciso dessa porcaria? Passei a noite toda pescando no poço d'água, enquanto lá embaixo, em Oak Haven, as coisas estavam de cabeça para baixo. John correu a noite inteira até a casa do ancião Eldon e pediu emprestada a única vaca amarela velha da aldeia. O ancião Eldon tragou seu cachimbo, as sobrancelhas profundamente franzidas. Tendo vivido a maior parte da vida, que tempestades ele não tinha visto, ao ouvir John dizer que um emissário divino, Silas, havia aparecido na montanha, que podia amadurecer trigo e conjurar pintinhos do nada, apenas duas palavras surgiram em sua mente. Charlatão. Havia uma seca severa há mais de 3 meses. Se um deus realmente descesse, ele ficaria apenas assistindo as plantações nos campos murcharem e morrerem? Era com certeza algum charlatão viajante de fora da cidade pregando peças, mas olhando os olhos injetados de John, Eldon sabia que não conseguiria dissuadi-lo. Ele revirou os olhos e concordou em emprestar a vaca, mas com a condição de que ele mesmo deveria ir junto na manhã seguinte. Depois de despachar John, Eldon imediatamente chamou seus 2 filhos corpulentos para perto, com os olhos ficando ferozes. Amanhã de manhã, eu vou com eles. Vocês vão deixar marcas pelo caminho e me sigam secretamente. Assim que eu der o sinal com a mão, vocês correm e batem naquele farsante até ele virar purê pra mim. Os 2 filhos estalaram os nós dos dedos, com os rostos cheios de ferocidade, e concordaram. Ao amanhecer do dia seguinte, a doença da esposa de John, Mary, piorou de repente. Ela estava em brasa, falando coisas delirantes por causa da febre, parecendo que não ia aguentar. John enlouqueceu de ansiedade. Ele chutou Arthur para acordá-lo e apressar o ancião da aldeia, enquanto ele mesmo carregava Mary nas costas e corria loucamente em direção à montanha. Eldon foi arrastado da cama por Arthur. Ao ouvir que alguém estava morrendo e eles ainda queriam subir a montanha, ele deu um tapa na coxa, furioso. Que pecado. Numa hora dessas, não procuram um curandeiro, mas insistem em achar aquele charlatão. Ele soltou a velha vaca amarela, segurando uma barriga cheia de raiva enquanto seguia atrás, jurando que iria expor as verdadeiras cores daquele farsante. O grupo apressou a jornada, correndo por quase 1 hora, e finalmente avistou meu acampamento na floresta. Quando o ancião Eldon viu meu acampamento claramente através dos arbustos, ele ficou completamente atordoado. Tochas estavam fincadas por toda parte, iluminando como se fosse dia. Uma casa de pedra quadrada e bizarra, e fileiras de trigo crescendo de um jeito estranho. O mais ultrajante era um jovem de pele clara, parecendo um nobre, sentado perto de uma poça rasa de água, pescando. Aquela poça d'água era tão clara que dava para ver o fundo. Que dirá peixe, não havia nenhum único fio de alga. Eldon zombou, sentindo-se seguro em seu coração. Era mesmo um farsante. Seria obra do capeta se ele conseguisse pescar algo daquela poça d'água furada. Assim que esse pensamento surgiu, eu, sentado perto da poça d'água, levantei a mão abruptamente. Splash! Um peixe enorme de meio metro de comprimento saltou do nada daquela poça d'água cristalina. Então, o peixe grande explodiu numa luz dourada brilhante no ar e... Ush! Perfurou meu corpo e desapareceu. Os olhos de Eldon quase saltaram das órbitas, as pernas amoleceram, o coração batia descontroladamente e apenas um pensamento explosivo permaneceu em sua mente. Um milagre, é um verdadeiro milagre. Olhei para o bacalhau extra no meu inventário e suspirei, frustrado. Tendo pescado a noite toda, meu inventário estava abarrotado com uma pilha de bacalhau cru, baiacu, salmão, além de lixo como tigelas de madeira, garrafas d'água e linha de aranha. Nenhum único osso caiu, que dirá um livro encantado. Enquanto eu reclamava, a voz ansiosa de Arthur veio de trás. Chefe, minha mãe está morrendo, por favor, salve-a rápido. Olhei para trás. John chegou ofegante, carregando nas costas uma mulher magra e emaciada. Atrás deles, seguia o ancião Eldon, conduzindo a vaca. Assenti, peguei um balde de ferro e me aproximei daquela velha vaca amarela. Olhando de perto, fiquei meio pasmo. Essa vaca é macho. Ah, tanto faz. Nas regras do MC, vaca é vaca. Não tem distinção entre macho e fêmea. Segurei o balde de ferro vazio, mirei na barriga do touro e silenciosamente cantei. Usar. No segundo seguinte, leite branco leitoso jorrou de debaixo da barriga do touro como uma fonte, enchendo instantaneamente o balde de ferro inteiro. A velha vaca amarela nem se mexeu 1 centímetro, completamente ilesa. Satisfeito, virei-me segurando o balde de ferro, mas não notei que as mandíbulas das várias pessoas atrás de mim quase tinham batido no chão. Espremer leite de uma tigela era uma coisa, mas o ponto principal era aquele balde de ferro. Ele continha exatamente 1 metro cúbico de leite. 1 metro cúbico de líquido pesa 1 tonelada. Eu carregava o balde de ferro de 1 tonelada com uma mão, tão facilmente quanto carregar uma caneca de cerveja de madeira. Arthur engoliu em seco freneticamente ao meu lado, olhando para mim como se estivesse olhando para um monstro. Coloque sua esposa no chão. Ela vai ficar bem depois de beber este balde de leite. Apontei para a cama de folhas ali perto. John apressadamente deitou Mary. Segurando aquela tonelada de leite, enfrentei um dilema. Como eu dou isso pra ela beber? No jogo você simplesmente bebe. Dar pra outra pessoa é a primeira vez. Peguei uma tigela de madeira, servi uma tigela de leite e pedi pra John dar a ela. Mary bebeu, mas não houve reação. Parece que a tigela de madeira não vai funcionar. Ela tem que virar na garrafa? Não. Virar o balde direto. Tia Mary, se sentir qualquer desconforto, apenas mexe o dedo mindinho. Mary assentiu fracamente. Levantei o balde de ferro cheio de 1 tonelada de leite e o levei diretamente aos lábios dela. Uma cena que desafiava a física aconteceu. O leite no balde de ferro não precisou que eu inclinasse o ângulo de jeito nenhum. Ele subiu diretamente pela parede do balde
balde e jorrou sem parar na garganta de Mary. 1 metro cúbico inteiro de leite foi todo para a barriga enrugada dela em questão de momentos. Surpreendentemente, a barriga dela não estufou nem um pouco. À medida que o leite esvaziava, a expressão de dor no rosto de Mary se dissipou milagrosamente, e suas bochechas pálidas rapidamente recuperaram uma cor rosada. Ela abriu os olhos, sorriu para mim com gratidão, então inclinou a cabeça e caiu num sono profundo e exausto. Isso mesmo. Leite cura todos os efeitos negativos. Até doenças terminais podem ser varridas numa só tacada. Aproveitando esse tempo, observei cuidadosamente as outras 2 pessoas que vieram junto. O ancião Eldon tremia de excitação ao lado, e havia também uma menininha, magra como um broto de feijão, escondida atrás de John. Aquela era a irmã mais nova de Arthur, Lily. Olhando para essa menininha encolhida, casualmente tirei mais de 1 dúzia de maçãs vermelhas grandes do meu inventário e as enfiei nos braços dela. A garotinha se assustou, o rosto corando de um vermelho vivo. Já que o leite funcionou tão bem, simplesmente voltei ao balde e peguei emprestado mais alguns baldes de leite, derramando um balde para cada um presente. Instantaneamente, todas as lesões ocultas e doenças crônicas antigas de todos foram curadas. Eldon esfregou suas pernas velhas e frias que o incomodavam há décadas, derramando lágrimas de emoção. Ele cruzou os braços sobre o peito e fez uma reverência profunda para mim. Senhor Santo, este humilde servo é usado o suficiente para implorar a você, senhor emissário, que conceda à nossa aldeia um meio de sobreviver. Eldon estava prestes a cair de joelhos com um baque. Eu o segurei e o puxei para cima. Esse velho não parava de olhar para minha poça de água infinita e quadrada. Eu já tinha adivinhado o que ele ia dizer. Nestes tempos, a falta de água é fatal. Você está implorando por água, certo? Sigam-me. Conduzi o grupo em direção a Oak Haven. Depois de pescar a noite toda, subi 4 níveis seguidos e agora estou no nível 8. Meu raio de atividade se expandiu diretamente para 2.187 metros. Caminhamos por mais de 1 quilômetro na floresta e finalmente toquei a parede de ar invisível à frente. Vamos parar aqui. Tirei um balde d'água do meu inventário, encostei-o na parede de ar e derramei a água no chão. Uma cena mágica aconteceu. O fluxo de água surgiu do nada, escorrendo pelos 2 lados ao longo da encosta, contínuo e nunca secando. Eldon olhou para aquela fonte de água inesgotável, os olhos brilhando, tão animado que ficou incoerente. Mas ele continuava a olhar na direção da aldeia de vez em quando, claramente intrigado porque eu não colocava na água diretamente na aldeia. Eu também quero ir para a aldeia, mas as condições não permitem. Suspirei. Meu senhor tem alguma dificuldade? Perguntou Eldon cautelosamente. Pensei comigo. Isso terá que ser explicado mais cedo ou mais tarde. É melhor eu fazer um show agora mesmo. Enquanto eu pisar fora deste alcance, o desastre vai acontecer. Observem bem. Respirei fundo e deliberadamente dei um passo para fora da parede de ar. No momento em que deixei o território, a rejeição esmagadora do mundo real contra o espaço MC desabou. A terra começou a tremer violentamente. Um forte terremoto fez Eldon tropeçar e cair no chão. Ele sentiu com horror que a terra sob seus pés estava sendo rasgada. Ainda mais aterrorizante era o céu. Inúmeras rachaduras negras como piche de repente se abriram no céu azul, espalhando-se loucamente pelo firmamento como uma teia de aranha gigante. O mundo inteiro parecia estar prestes a se estilhaçar completamente no segundo seguinte. O céu está caindo. O castigo divino desceu. Eldon estava apavorado, morrendo de medo. Sua virilha esquentou, e ele rastejou para trás usando as mãos e os pés. Arthur abraçou minha coxa com força, chorando de partir o coração. Chefe, volte logo, as pessoas vão morrer. Rapidamente puxei meu pé de volta e recuei para dentro da parede de ar. A vibração parou instantaneamente, e as rachaduras negras no céu se curaram rapidamente, como se nada tivesse acontecido. Olhei para a multidão desabada no chão e dei de ombros. Viram? Se eu sair, é mais ou menos isso que acontece. Meu poder é muito forte, o mundo mortal não aguenta. Naquela manhã, o ancião Eldon praticamente rolou e rastejou de volta para a aldeia. Assim que ele entrou em casa, parecia que a alma tinha saído do corpo. Ele ignorou tudo o que a esposa perguntava, só voltando à realidade quando ela tentou colocar uma cruz, abençoada pela igreja, na mão dele. O mundo não tinha acabado, deuses realmente existem, e para não estilhaçar o mundo mortal, aquele santo preferiu se prender na Floresta Negra. Ao pensar nisso, Eldon se arrepiou todo, e seu temor por mim estava no máximo. Foi então que seus 2 filhos corpulentos entraram correndo, animados, carregando seus porretes de madeira com ponta de ferro para autodefesa. Pai, estamos prontos. Quando vamos bater naquele farsante? Eldon cuspiu o mingau a 2 metros de distância, o suor frio encharcando suas costas de susto. Ele pulou e deu um tapa feroz na nuca do filho mais velho, fazendo-o girar meio círculo no lugar. Bater nele. Eles vão deixar vocês baterem nele? Aquele é um emissário divino vivo. Quem ousar tocar num fio de cabelo da cabeça dele, eu quebro as pernas de vocês. Os 2 filhos ficaram pasmos com a surra, segurando a cabeça e parecendo magoados. O senhor não nos disse para nos prepararmos ontem à noite? Calem a boca! Vão e chamem todos os homens, mulheres e crianças da aldeia para a praça. Tem um anúncio importantíssimo. O ancião Eldon virou a cabeça para a Floresta Negra, fazendo o sinal da cruz repetidamente para orar. Senhor emissário, perdoe-nos. Os ignorantes são destemidos. Os ignorantes são destemidos. Enquanto isso, de volta ao acampamento na floresta, eu estava olhando fixamente para a receita de criação recém-surgida. Olhando a bancada de trabalho agora, eu realmente descobri uma nova receita. Fogueira. 3 toras, 3 gravetos, um pedaço de carvão. Imediatamente craftei essa coisa e a coloquei no chão. Uma chama subiu e uma fumaça espessa perfurou o céu. Estendi a mão para tocar e, de fato, havia uma sensação de queimação real. A chama subiu pela minha palma, queimando tanto que doeu. Rapidamente pulei na poça para apagar o fogo. Não só essa coisa pode incendiar as ervas daninhas ao redor, a parte mais apelona é que joguei peixe cru nos 4 cantos da fogueira.
Em apenas alguns minutos, com um ding, 4 peixes cozidos simplesmente saltaram. Essa eficiência supera completamente uma fornalha. Operações ainda mais ultrajantes se seguiram. Trouxe um balde d'água e o derramei diretamente ao lado da fogueira. Enquanto a água se espalhava, ela automaticamente contornou a fogueira. Eu simplesmente usei blocos de terra para derramar água diretamente acima da fogueira, e o resultado foi que esse fogo estava de fato queimando vigorosamente debaixo d'água. Até a fumaça espessa conseguia penetrar a camada de água e subir. A menos que você jogue água bem no centro do fogo, essa coisa é simplesmente impossível de apagar. É uma fonte de luz e um assador de carne de nível divino, que ignora completamente as leis da física. Incrível! Bora continuar pescando. Com a fogueira para cozinhar os peixes, eu estava agora cheio de motivação. Eu tinha que aproveitar o tempo para farmar experiência e subir de nível, para expandir meu território para a vila mais cedo. Nesse momento, na praça de Oak Haven, o sol escaldante estava a pino no céu. Todos os fazendeiros da vila suavam em bicas por causa do calor, segurando passe e reclamando. O ancião Eldon, tragando seu cachimbo, viu que todos haviam chegado, então se levantou e acenou com a mão grande. Parem de discutir. Sigam-me. Há água para salvar nossas vidas, vamos. A multidão explodiu instantaneamente em alvoroço e seguiu majestosamente o ancião, correndo em direção à fonte de água que eu havia deixado. Na multidão, um arruaceiro da vila chamado Dixon estava xingando freneticamente. Ele batia no peito, garantindo que tinha acabado de ir a essa parte da floresta ontem, e não havia absolutamente uma única gota d'água. Se ele mentisse, que fosse atingido por um raio, e amaldiçoado a nunca encontrar uma esposa nesta vida. Assim que ele terminou de falar, o grupo chegou à beira da floresta. Os homens que lideravam a vanguarda explodiram em aplausos que abalaram o céu. Dixon ficou pasmo. Ele se espremeu para fora da multidão para dar uma olhada, e seus olhos quase saltaram. No ar, a 1 metro do chão, um bloco transparente de água estava suspenso do nada, sem nenhum suporte, sem canos. Água cristalina jorrava do bloco suspenso, escorrendo pela encosta de terra dos dois lados, nunca secando. Aquilo não era absolutamente água escorrendo do chão, era água do vazio criada do nada. O ancião Eldin estava de lado, acariciando a barba, cheio de orgulho. Ele fez alguns homens balançarem suas pás para cavar a terra debaixo da água. A camada de terra foi escavada, mas aquele bloco de fonte de água permaneceu flutuando firmemente no ar, sem vazar uma única gota. Se os estudiosos reais da capital vissem essa cena, provavelmente enlouqueceriam na hora. Todos os aldeões avançaram como loucos. Alguns pegavam água com as mãos para beber freneticamente, outros simplesmente mergulhavam a cabeça inteira na poça. A doce água da nascente descia por suas gargantas até seus estômagos encolhidos. Dixon ficou de lado e deu um tapa forte no próprio rosto. Dói de verdade, não estou sonhando, acabou pra mim, meu juramento tóxico se tornou realidade, eu realmente não vou conseguir uma esposa nesta vida. Se ele consegue uma esposa ou não, não importa. Ter água significa sobreviver. Eldon aproveitou a oportunidade para avisar a todos. Lembrem-se, esta é água concedida pelo Lorde Santo. O Lorde está no fundo da floresta. Quem ousar ir perturbá-lo, eu quebro as pernas. Nesse momento, eu estava sentado perto da fogueira, queimando debaixo d'água, entediado, puxando minha vara de pescar. Mais um par de botas de couro quebradas. Que azar. Pesquei a noite toda e não vi nem um fio de cabelo de um livro encantado. Assim que eu estava reclamando, Arthur correu, suando em bicas. Eu casualmente joguei o par de botas de couro que acabei de pescar para ele. Coloque-as, vamos ver se servem direitinho. Arthur congelou por um momento, olhando para o par de botas que era claramente um número inteiro maior que seus pés. Ele tirou suas sandálias de palha e as calçou. Uma cena mágica então aconteceu. No momento em que as botas de couro tocaram o peito do seu pé, elas visivelmente começaram a encolher, moldando-se perfeitamente ao seu tamanho. Arthur pulou chocado, tirando e colocando, colocando e tirando, se divertindo horrores. Certo, chega de brincadeira, vamos lá. Eu peguei um machado de pedra e uma pá de pedra e os joguei. Pegue sua adaga e corte seu próprio braço com ela. Sem pensar duas vezes, Arthur pegou sua adaga e fez um movimento de corte contra o braço esquerdo. Nenhum sangramento, nada. A lâmina deslizou pela pele, surpreendentemente, deixando apenas uma marca branca superficial. Nem sequer rompeu a pele. As mecânicas de armadura estão ativas. Meu coração saltou de uma alegria selvagem, que maravilha. Desde que eu monte um conjunto completo de equipamentos de couro com pontos de armadura sólidos. Espadas e lâminas comuns não serão capazes de ferir as pessoas. Se eu equipar uma guarda de cavaleiros com isso, eles poderiam andar de lado nesses tempos caóticos, com certeza. Vá em frente, corte uma árvore com um machado de pedra. Continuei a dar ordens. O experimento deve continuar até o fim, sem parar. Eu queria descobrir se as pessoas no mundo real poderiam acionar as regras de física do MC. Arthur balançou o machado de pedra e começou a cortar freneticamente uma grande árvore próxima. Quando as lascas voaram, o entalhe ficou cada vez maior. Com um estrondo alto, a árvore imponente perdeu seu suporte e, seguindo a física do mundo real, caiu direto no chão, levantando uma nuvem de poeira. Não dropou um bloco de madeira, que pena. A árvore não flutuou. Eu suspirei. De fato, se eles usam ferramentas do MC, elas agem apenas como ferramentas de ferro comuns e resistentes, e não podem acionar a queda de blocos. Eu também o fiz tentar cavar pedra com uma picareta de pedra, arar a terra com uma enxada de pedra, e até mesmo tirar água com um balde de ferro. Fracasso total em todos os aspectos, que droga. Meu plano de dar ferramentas aos aldeões para me ajudar na construção de infraestrutura foi completamente arruinado. Vamos tentar uma última coisa então. Peguei um compostador feito de 7 lajes de madeira. Vá pegar um pouco de grama e jogue lá dentro. Arthur fez o que foi mandado. No momento em que as ervas daninhas foram jogadas no barril de madeira, elas se transformaram diretamente em partículas verdes e desapareceram, e o fundo do barril foi elevado por uma camada de fertilizante marrom acinzentado. Sucesso. Embora não pudessem usar ferramentas, a hitbox de interação para o compostador estava aberta. Tente levantar este barril, vamos lá. Arthur se esforçou até o rosto ficar vermelho, usando toda a sua força, mas o compostador não se moveu 1 centímetro. É até bom que não possa ser movido, assim fica fixo. Eles o deixarão aqui como uma estação de reciclagem fixa. Bati a poeira das minhas mãos, satisfeito. Certo, Arthur. Leve as 2 galinhas de volta para alimentar sua mãe. Volte amanhã. Depois de despachar Arthur, dei um passeio pela floresta, verificando a situação na fonte de água pelo caminho.
Antes mesmo de me aproximar, minha cabeça começou a zumbir. Uma enorme multidão de pessoas estava ajoelhada na clareira. Homens, mulheres e crianças, exatamente 54 almas, famintos a ponto de parecerem múmias, pele e ossos com órbitas oculares profundamente afundadas. Quando a brisa soprava, parecia que poderia derrubar uma grande parte deles. Voltados para a direção do meu território, eles queimaram alguns feixes de grama seca, agindo como incenso ritual. No chão, estavam raízes de vegetais selvagens enrugadas. Uma velha liderava e toda a vila estava prostrada no chão, orando freneticamente e murmurando palavras em voz baixa. Puta que pariu. Sacrificando pra mim, eu não morri ainda. Elden olhou pra cima e encontrou meu olhar diretamente. A alma desse velho saiu do corpo de terror, pensando que eu o estava culpando por trazer pessoas pra perturbar os deuses. Ele se arrastou, jogando-se na lama em completa prostração. Plebeu Eldin, saúda o Lorde Santo. Com seu grito, as dezenas de pessoas atrás dele ficaram tão aterrorizadas que pressionaram seus rostos firmemente contra a lama, nem ousando respirar alto. Eu corri para puxá-lo. Ancião, levante-se rápido! Eu já disse a vocês que não sou um deus. Quanto mais eu explicava, mais violentamente eles tremiam. Olhando para esse grupo de plebeus tão famintos que poderiam dar o último suspiro a qualquer momento, senti um nó pesado no peito. Já que a razão não funciona, então é hora de medidas drásticas. Peguei tábuas de madeira e cliquei freneticamente no chão. Pá, 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 pá. Que barulho. Num piscar de olhos, uma mesa de madeira plana, de 4 metros de largura e meio metro de altura, apareceu do nada na frente de todos. Um silêncio mortal. Até o som da respiração parou completamente. Ignorando seus olhares aterrorizados, abri meu inventário e tirei todo o saque que havia pescado a noite inteira. 14 bacalhaus gordos e enormes, cada um com meio metro de comprimento, brilhando com uma luz prateada fria, empilhados em uma pequena montanha, caindo pesadamente sobre a mesa de madeira. O impacto visual foi absolutamente avassalador. Peixe! Que peixe grande, meu Deus! Os aldeões simplesmente enlouqueceram. De suas gargantas veio o som de engolir ganancioso como de feras. Nesses tempos, até a lama no fundo dos rios estava rachada e seca. Onde alguém conseguiria peixe vivo tão grande assim, hein? Um desses peixes, comido com moderação, era suficiente para uma família viver por meio mês. Limpei a garganta, minha voz naturalmente carregando uma aura imponente. Ancião. Estes 14 peixes, um para cada uma das 14 famílias da sua vila. Um suspiro violento soou de baixo e alguém realmente desmaiou de pura emoção. Mas devo estabelecer uma regra. Fiquem atentos. De agora em diante, a esta hora todos os dias, colocarei 14 peixes aqui. O que vocês precisam fazer é subir a montanha, arrancar ervas daninhas, tirar folhas e encher esses 7 compostadores para mim. Trocar ervas daninhas por peixes grandes e gordos? Que tipo de condição era essa? Isso era simplesmente uma bênção concedida pelo Lorde. Uma maravilha. Obrigado, Lorde Silas. Obrigado pelo dom da vida, meu senhor. Os aldeões se prostraram novamente, suas testas batendo no chão, rostos manchados de ranho e lágrimas. Eu realmente não aguentava essa cena, então acenei com a mão e me virei para desaparecer na floresta. Pelos próximos 3 dias, eu me transformei completamente em uma máquina de pesca implacável, pescando durante o dia, coletando farinha de osso dos compostadores à noite e usando-a para amadurecer trigo freneticamente, colhendo sementes e então continuando a pescar. Minha barra de experiência disparou e o progresso estava mais da metade. Mais um nível e meu território cobriria diretamente toda Oak Haven. Lá em Oak Haven, com as barrigas cheias, os aldeões trabalhavam como se estivessem injetados com sangue de galinha. Elden até mobilizou velhos e jovens de toda a vila para esvaziar a maior e mais resistente casa de pedra da vila. Cada família trouxe seus melhores e mais preciosos móveis para dentro. Lord Silas estará descendo a montanha em breve, preparem-se. Mesmo que o Lorde não more aqui, devemos montar a maior grandiosidade. Elden estava no pátio, gritando ordens a plenos pulmões. Os aldeões moviam as coisas felizes, o rosto de cada pessoa brilhando vermelho de saúde. Assim que Oak Haven estava imersa em paz, uma crise se aproximava silenciosamente. A menos de 2 milhas de Oak Haven estava seu inimigo jurado, Ashvale. As duas vilas haviam lutado muitas vezes ao longo dos anos por água e terras férteis. Pernas quebradas e cabeças sangrando eram coisas comuns por lá. Agora, durante a Grande Fome, Ashvale também havia ficado sem água e comida há muito tempo. Os aldeões se mantinham vivos diariamente cavando raízes de grama murchas. Ashvale tinha um patife preguiçoso esperando para morrer chamado Gareth. Nesse dia, ele foi expulso por toda a vila para encontrar comida. Morrendo de fome a ponto de sua visão escurecer, ele tropeçou sem saber até a fronteira de Oak Haven. O vento frio passou por ele. O nariz de Gareth, como o de um cão, se contraiu bruscamente. O cheiro de carne era o rico aroma de sopa de peixe fresco. Ele engoliu o ácido azedo borbulhando em sua garganta e, seguindo o cheiro, esgueirou-se sorrateiramente para Oak Haven. Bizarro. Muito bizarro de fato. A vila estava estranhamente quieta. Ninguém saiu para cavar vegetais selvagens, que estranho. Além disso, o aroma não vinha de apenas uma casa. Cada casa estava fervendo sopa de peixe. Os olhos de Gareth ficaram injetados de sangue, quase enlouquecido de ciúmes. Porque nossa vila morre de fome a ponto de roer casca de árvore, enquanto vocês em Oak Haven se banqueteiam com peixe e carne todos os dias. Ele abaixou o corpo, esgueirou-se até uma cabana de palha vazia e chutou a porta de madeira quebrada. Pendurados nas vigas do telhado estavam, impressionantemente, 2 grandes bacalhaus secos de meio metro de comprimento. Ao lado deles havia um grande barril de água, completamente cheio de água de poço cristalina e doce. Gareth correu, pegou uma concha de madeira e bebeu 3 grandes tigelas de água, arrotando em pura felicidade. Em seguida, ele subiu em um banquinho, arrancou violentamente os 2 grandes peixes das vigas e os abraçou firmemente ao peito. Fiquei rico! É tudo meu! Ele estava prestes a sair pela porta quando um grito agudo de criança veio de repente por trás. Ladrão! Peguem o ladrão! O pessoal de Ashvale está roubando o peixe do emissário do Lorde. Assim que o grito ecoou, toda Oak Haven explodiu instantaneamente. Dezenas de homens bem alimentados e enérgicos pegaram seus forcados e facões, saindo com intenção assassina brilhando em seus olhos. Matem-no! Como ele ousa roubar o peixe do Lorde? Gareth estava tão aterrorizado que sua alma quase saiu do corpo.
Suas duas pernas giraram em um borrão enquanto ele corria loucamente para fora da vila. Os peixes em seus braços eram muito pesados e diminuíram severamente sua velocidade. Ouvindo os rugidos furiosos se aproximando cada vez mais atrás dele, Gareth cerrou os dentes, esmagou os dois peixes violentamente no chão e foi de mãos vazias, rolando e rastejando até escapar dos limites de Oakhaven. Gareth correu de volta para Ashvale em um fôlego, suas pernas virando gelatina enquanto ele desabava no chão. Ele foi buscar lã e voltou tosquiado que vexame. Ele não conseguiu uma única mordida de carne e quase perdeu metade da vida. Ele não conseguia engolir essa raiva. Seus olhos reviraram e um plano veio à mente. Não consigo vencer vocês sozinho, então vou mobilizar a vila inteira para roubá-los. Ele se levantou do chão, correu para o pátio do chefe da vila de Ashvale, Harold, e rugiu a plenos pulmões. Chefe da vila, algo terrível aconteceu. Aqueles animais em Oakhaven cortaram a água subterrânea. Harold estava atualmente arrancando os cabelos de preocupação. Ouvindo essas palavras, ele se levantou num pulo. Que tipo de besteira você está falando, seu maluco? A água subterrânea secou há muito tempo. Eu vi com meus próprios olhos. Eu juro pelo Espírito Santo. Gareth jogou lenha na fogueira loucamente. Não só cortaram a água, como secretamente usaram essa água para criar peixes gigantes. Cada casa tem peixes de meio metro pendurados nas vigas do telhado. Eu acabei de ir implorar por um gole de água e quase fui espancado até a morte por eles. Essas palavras foram como faíscas caindo em um barril de pólvora. Os aldeões de Ashvale já haviam se reunido fora do pátio. Ouvindo essas palavras, os olhos de todos instantaneamente ficaram vermelhos de raiva. 3 anos da Grande Fome, o estado trágico de trocar crianças por comida estava bem diante de seus olhos. Então, descobriu-se que Oakhaven havia cortado seu caminho para a sobrevivência. Cortar a fonte de água das pessoas é como assassinar seus próprios pais. Não é à toa que nossa vila não consegue nem beber um gole de água lamacenta. Tudo foi acumulado por eles. Peguem suas armas agora. Amanhã ao amanhecer, toda a nossa vila vai atacar. Exijam água, exijam peixe. Façam-nos pagar com sangue. Rugidos furiosos ecoaram pelo céu acima de Ashvale. Dezenas de homens famintos e prontos começaram a afiar seus facões e a talhar lanças afiadas. Gareth se escondeu atrás da multidão, um sorriso venenoso curvando o canto da boca. Lutem! Quanto mais trágica a luta, melhor. Quando chegar a hora, ele definitivamente aproveitará o caos para ir a Oakhaven e roubar 10 peixes grandes de volta. Enquanto isso, a vários quilômetros de distância na floresta, eu segurava minha vara de pescar, vendo a barra de experiência finalmente ultrapassar o limite crítico do nível 9. Bum! Que barulho. A parede de ar expandiu-se abruptamente para fora. Meu alcance de território multiplicou-se instantaneamente, rolando diretamente sobre a floresta e engolindo toda Oakhaven de uma só vez. Eu segurava minha vara de pescar, vendo a barra de experiência romper de vez. Eu me levantei, pronto para deixar a floresta. Finalmente posso deixar essa floresta quebrada para trás. Vida na vila. Aqui vou eu, Steve. Assim que eu arrumei meu equipamento e me preparei para ir com tudo, Oakhaven, lá embaixo na montanha, enfrentava uma tempestade de sangue e chuva. Durante uma seca severa, cortar a água significa cortar a vida. Ashvale estava faminta e desesperada. Todos os homens da vila pegaram suas enxadas polidas e forcados, preparando-se para lutar contra Oakhaven por água. Os dois grupos estavam em um impasse mortal na fronteira, onde areia amarela enchia o ar, espadas desembainhadas e arcos tensos, parecendo que uma batalha sangrenta e mortal estava prestes a eclodir. Mas descobriu-se que o povo de Oakhaven não tinha intenção alguma de lutar. Eles trouxeram baldes cheios de água limpa, batendo-os no chão com um clang, e convenientemente entregaram vários peixes gordos de meio metro de comprimento. O povo de Ashvale ficou pasmo na hora, suas armas quase caindo no chão. O chefe da vila de Ashvale, Harold, apoiou-se em sua bengala, os lábios tremendo. O ancião de Oakhaven, Eldin, se inclinou e baixou a voz para soltar uma bomba. Velho Harold, para te falar na verdade, temos um emissário divino vivendo em nossa montanha. Esta água e peixe são todos presentes do Lorde. Os olhos de Harold quase saltaram das órbitas, e ele acreditou na hora. Não havia necessidade alguma de duvidar. Assim que as duas vilas apertaram as mãos e fizeram as pazes, o quintal de Oakhaven pegou fogo. Aquele patife chamado Gareth aproveitou o caos para se esgueirar em Oakhaven, visando especificamente a Casa de Pedra do Santo, que os aldeões reservaram para mim, para roubar coisas. Harold estava tão furioso que tremia todo. Ele imediatamente ordenou que seus homens arrastassem Gareth para fora, e na frente de todos, o exilou diretamente de Ashvale. Nessa natureza selvagem estéril, ser expulso da vila era igual a uma sentença de morte. Gareth bateu a cabeça no chão até o rosto ficar coberto de sangue, chorando pelos pais, mas foi inútil. Ele se tornou completamente um fantasma errante, sem rumo. Com a ameaça externa resolvida, a calamidade interna chegou. Um grupo de coletores de impostos ferozes e perversos do barão invadiu a vila. O coletor de impostos líder tinha um rosto cheio de carne feroz. Segurando uma espada de ferro manchada de sangue, ele acabara de nocautear alguns velhos fazendeiros na vila vizinha que não podiam pagar seus impostos e agora voltava seus olhos para sugar o sangue de Oakhaven. O povo de Oakhaven estava bem preparado. Eles pegaram a terra amarela do chão e a espalharam em seus rostos, fingindo estar emaciados e à beira de dar seus últimos suspiros. O ancião Eldin juntou um pouco de prata quebrada e a entregou com reverências e raspões. O coletor de impostos ganancioso percebeu o truque de relance. Ele empurrou Eldin para o lado, sacou sua espada de ferro brilhante e insistiu em forçar a entrada na casa de pedra sagrada que os aldeões protegiam ferozmente. Saia do meu caminho, agora! Quem ousar me bloquear será morto na hora. Eldin ficou parado na frente da porta, sem ceder um único centímetro. O coletor de impostos enlouqueceu completamente, ergueu sua espada e a balançou violentamente em direção ao braço de Eldin. Com um assobio agudo, Arthur puxou seu arco e atirou, uma flecha desviando com precisão a espada longa. O coletor de impostos enlouqueceu de raiva, encarando com olhos injetados de sangue, pronto para desencadear um massacre. Bem neste momento arrepiante, um verdadeiro milagre desceu. Meu território em rápida expansão, devido ao nivelamento, desceu a encosta, engolindo instantaneamente todo o buraco da entrada da vila. A terra seca cheia de areia amarela transformou-se em grama verde esmeralda, até o tornozelo, num piscar de olhos.
Um milagre de fato desceu. Os aldeões caíram de joelhos em uníssono. Os cabelos do coletor de impostos se arrepiaram de puro terror. Ele virou a cabeça bruscamente e um gigante maciço de 3 metros de altura, forjado de puro ferro e coberto de videiras verdes, estava silenciosamente atrás dele. O Titã Golem de Ferro faz sua entrada. Este gigante corpulento balançou seu braço de ferro, grosso como um pilar de pedra, e como quem espanta uma mosca com um baque abafado, o coletor de impostos líder voou pelo ar, traçou uma parábola e caiu molhadamente na lama, desmaiando com os 4 membros para o céu na hora. Os 2 atendentes restantes fizeram xixi nas calças de tanto medo na hora. As pernas deles bambearam, caíram no chão, batendo a cabeça com força e chorando, implorando por misericórdia ao Senhor. O Golem de Ferro não deu a mínima. Deu passos pesados, aproximou-se de uma criança aterrorizada e de sua grossa mão de ferro fez surgir do nada uma delicada papoula vermelha, entregando-a gentilmente. A cena muda. Eu carregava um inventário cheio de peixe assado, madeira e até um livro encantado de Infinidade 1 e um par de botas de couro de Passos Congelantes 2, cantarolando uma musiquinha enquanto descia a montanha. Como resultado, meu péssimo senso de direção atacou e eu me perdi. Felizmente, encontrei um homem de Ashvale pegando água na fonte. Ele me mostrou o caminho com entusiasmo. Olhando para as árvores imponentes e as ervas daninhas densas crescendo loucamente pelo caminho, o homem tremia de excitação, se aproximando para se gabar loucamente. Meu senhor, olhe isso é definitivamente obra do emissário. Veja com que vigor essa grama cresce. Segurei o riso e continuei a concordar com a cabeça. Sim, o deus é realmente incrível. Quando chegamos à entrada de Oakhaven, a atmosfera atingiu seu clímax instantaneamente. A vila inteira se enfileirou em formação organizada e gritou em uníssono: Bem-vindo, Lord Silas. O homem que liderava sentiu o cérebro zumbir. Ele jogou sua vara de transporte e os 2 baldes de água espalharam-se pelo chão. Ele ficou rígido como uma estátua de pedra, só então percebendo que, na verdade, estava se gabando para um deus vivo o tempo todo. Eu o ignorei e entrei na vila a passos largos. Com um único olhar, vi o Golem de Ferro na entrada da vila, e também os 2 cobradores de impostos ajoelhados no chão, com os rostos cobertos de sangue de tanto se curvar. Um cheiro forte de urina encheu o ar. Apertei o nariz, olhando para eles com condescendência e falei friamente: Vocês podem evitar a pena de morte, mas não escaparão da punição em vida. Cometeram muitos males. Suas almas cairão no abismo. Na próxima vida, vocês só servirão para ser javalis rolando na lama. Assim que essas palavras foram ditas, seu poder letal rivalizava com uma bomba nuclear. As pessoas na Idade Média temiam mais as maldições em suas almas após a morte. Os olhos de um cobrador de impostos reviraram e ele desmaiou de terror na hora. O outro chorava, lágrimas e ranho escorrendo, abraçando a grama no chão com força, implorando para que eu lhe desse uma chance de perdão. Lutei contra a vontade de rir e blefei casualmente. Então depende de como vocês acumulam boas ações e virtudes nesta vida. Voltem correndo e digam ao seu barão ganancioso que Oakhaven não pode pagar seus impostos, entenderam? O atendente sentiu-se como se tivesse recebido anistia. Ele ergueu o cobrador de impostos inconsciente e saiu da vila às pressas, rolando e rastejando. Depois de dispensar essas moscas irritantes, virei-me e disse a Arthur que queria escolher um local para construir uma casa eu mesmo. Achei a casa de pedra do ancião que os aldeões guardaram para mim muito restritiva. Eu queria construir pessoalmente uma vila de luxo de vários andares. Tendo resolvido este assunto, aproximei-me do Golem de Ferro. Esse grandalhão abaixou a cabeça e, de fato, entregou-me um buquê de papoulas de sua mão. O perfume floral encheu o ar. Estendi a mão e o peguei, começando a testar sua lealdade. Se eu te bater, você vai revidar? Perguntei. O Golem de Ferro balançou a cabeça firmemente. Se alguém me bater, você vai me ajudar a bater nele? O Golem de Ferro acenou com a cabeça freneticamente. Pronto. Este é simplesmente o cavaleiro de metal dourado mais forte da superfície. Soquei seu peito de ferro duro como rocha. De agora em diante você me segue. Eu te concedo o nome de Titã. Eu como a carne. Você bebe a sopa. Titã ficou tão feliz que seus braços de ferro se agitaram para cima e para baixo com um estrondo sacudindo o chão. Enquanto eu escolhia um local privilegiado para construir minha casa, o filho do chefe da vila, Pierce, de repente correu uivando como um fantasma e um lobo. Lord Silas, algo está errado. Algo cresceu na minha cabeça. Olhei de perto e quase caí na gargalhada. Ele inesperadamente tinha um chapéu de palha quadrado e translúcido repousando em sua cabeça. O aldeão havia mudado de profissão para fazendeiro. Bati forte na minha coxa. Deve ser que, depois que meu território cobriu a vila, o compostador que coloquei na fonte de água ativou a mecânica da vila. Imediatamente peguei uma enxada de pedra e a entreguei a Pierce. Pegue isto. Mire no chão e cante usar silenciosamente em seu coração. Pierce segurou a enxada firmemente com as 2 mãos, suando profusamente de nervosismo. Ele fechou os olhos e exerceu força freneticamente. Instantaneamente, a terra à sua frente se transformou em um pedaço de terra arável bem cuidado. Como se sente? Perguntei. Um pouquinho da minha força foi sugada, disse Pierce, ofegando pesadamente. Então enfiei uma semente de trigo na mão dele. Copiando o que viu, ele plantou habilmente o trigo mágico no chão. As mudas verdes de trigo romperam o solo instantaneamente. Incrível! O problema da comida está completamente resolvido. Com esses trabalhadores ainda preciso me preocupar em não ter o que comer? Imediatamente pedi a Pierce para reunir todos na vila. Homens, mulheres e crianças se reuniram no espaço aberto. Com um aceno de mão, montei uma fileira de 7 compostadores em um buraco de terra. Façam fila, pulem no buraco um por um, e eu lhes darei uma mudança de profissão e distribuirei chapéus de palha. Os rostos dos aldeões coraram de excitação. Esta era a qualificação para plantar trigo mágico. O velho fazendeiro Oswald foi o primeiro a pular. Um chapéu de palha surgiu instantaneamente em sua cabeça e ele pulou no lugar de excitação. Então eles tentaram um por um. Inesperadamente, aquele arruaceiro da vila, Dixon, que fez um juramento tóxico, pulou e agachou por 10 minutos inteiros, mas sua cabeça permaneceu nua, teimosamente falhando em mudar de profissão. Houve outros que falharam também. O ancião Eldon se inclinou e explicou que aqueles que tiveram sucesso eram todos velhos e experientes na agricultura da vila. Parece que mudar de profissão também escolhe suas pessoas. Caminhei até a frente do exército de chapéus de palha, que mudou de profissão com sucesso, esfregando as mãos freneticamente em minha mente.
O evento principal estava aqui. Mal podia esperar para abrir seus painéis de troca. Depois de apenas um olhar, minha pressão arterial disparou na hora. Agiotas, puros agiotas, 20 trigos por uma esmeralda, nenhum açougueiro de ovelhas gordas é tão impiedoso. Por que vocês não me assaltam logo? Reprimi a vontade de sacar minha espada e fatiar pessoas, rolando pacientemente um por um. De repente, meus olhos se fixaram em uma caixa de troca e minha respiração engasgou. Sementes de melão. Nesta era de grande fome, onde as pessoas eram tão pobres que quase desenterraram todas as raízes, sementes de melão realmente surgiram. Mesmo que o preço seja um roubo, contanto que eu tenha uma semente, me deem um tempo e eu posso cultivar um mar inteiro de melões. Não só podemos alcançar a liberdade de comer melão, mas posso levar a vila inteira à riqueza. O plano se desdobrou completamente em minha mente. Imediatamente reuni todos os aldeões usando chapéus de palha e dei a cada um deles uma enxada de pedra. Esses fazendeiros seguravam as enxadas de pedra como se fossem heranças de família, aterrorizados de bater ou lascar, jurando que enquanto vivessem, a enxada viveria. Emiti a ordem final de forma dominadora. Antes desta noite, encontrem uma grande clareira, tragam todo o carvão e preparem a terra para mim, a vila inteira. Amanhã de manhã, plantem todo o trigo mágico ao longo da fonte de água. Quero tochas plantadas ao redor para amadurecê-los durante a noite. Depois de organizar a grande causa agrícola, virei-me para o ancião Eldon. A vila tem dinheiro suficiente para comprar gado e ovelhas? Priorizem a compra de vacas, macho ou fêmea. Vou lançar a pecuária em grande escala para construir um perímetro de defesa de água infinita com balde de ferro. Conjuntos de armadura de couro são absolutamente essenciais. Eldon relatou respeitosamente. Meu senhor, gado vivo é estritamente controlado. Mas Ashvale tem um, e este humilde tem uma velha vaca amarela em casa, o que faz exatamente um par. Bom, tudo está pronto, só falta o vento. Fiquei na clareira e acenei com a mão grandiosamente. Todos os fazendeiros de chapéu de palha de Oakhaven ergueram suas enxadas de pedra e gritaram em uníssono, e um frenesi vigoroso de infraestrutura medieval começou oficialmente. Mas eu sabia claramente em meu coração que ter comida como rede de segurança estava longe de ser suficiente. Esta era a caótica idade das trevas. O mundo exterior estava cheio de invasores e senhores gananciosos que comem pessoas sem cuspir os ossos. Meus aldeões não podiam apenas saber como cultivar. Eles precisavam de armas pesadas em suas mãos. Fazer arcos e flechas? Esqueça. Treinar um arqueiro qualificado leva tempo e esforço. Eu quero fazer bestas de repetição. Nenhuma força de braço necessária. Nenhum talento de mira exigido. Contanto que haja o suficiente deles atirando cegamente, invasores sem armadura de ferro nem conseguiram se aproximar. Imediatamente chamei o ancião Eldin e disse a ele para pegar todo o dinheiro dos impostos que a vila não havia entregue, escolher alguns dos melhores lutadores e ir para a cidade, comprar ovelhas para a pecuária e usar todo o dinheiro restante para comprar lingotes de ferro. Se não houver lingotes de ferro, panelas de ferro e ferramentas agrícolas de ferro servirão. Eles derreterão tudo e forjarão bestas de repetição. Eldin lidou com as coisas rapidamente, escolhendo o homem mais forte da vila, Piers, para liderar a equipe. Antes de partirem, peguei algumas espadas de madeira recém-criadas e as botas de couro que eu pesquei, distribuindo-as ao grupo. Não subestimem as espadas de madeira. A afiação das espadas de madeira produzidas pelo M se esmaga completamente o cobre quebrado e o ferro enferrujado desta era. Lembrem-se, voltem correndo para cá imediatamente após comprar os itens. Não fiquem vagando sem rumo lá fora. Olhei nos olhos de Piers e dei uma ordem estrita. E o ponto mais importante, pensem em qualquer maneira possível. Amarrem, convidem um estudioso de mosteiro para mim. Essa cambada de javalis incultos na vila nem sabia quem era o rei atual. Eu queria recrutar um estudioso para descobrir as tendências gerais do mundo exterior, e de quebra, tentar ver se uma profissão de bibliotecário poderia ser ativada para que eu pudesse comprar livros encantados. Depois de organizar a equipe de recados, chamei meu seguidor número 1, Arthur, e mergulhei direto na floresta para uma exploração selvagem. Chefe, por que estamos correndo para a floresta com tanta urgência? Arthur carregava uma cesta olhando ao redor com cautela, com medo de que um javali selvagem saísse correndo e me atacasse. Bobagem, claro, para te mostrar o mundo. Eu estava com preguiça de explicar. Casualmente, tirei um pão comprido recém-feito de trigo mágico do meu inventário e o enfiei nos braços dele. Você não tomou café da manhã, né? Roa isso aqui. Arthur congelou, seus dedos apertando o pão, afundando na crosta que era tão macia quanto uma nuvem. Ele cuidadosamente levou a boca e deu uma mordida. O rico aroma de trigo misturado com o sabor doce do cozimento explodiu em sua boca instantaneamente. Esse garoto de repente parou de falar e ficou perfeitamente imóvel, enfiando o pão na boca freneticamente. Lágrimas escorriam por suas bochechas sujas de lama, caindo na grama verde sob seus pés. Bem, ele chorou de novo por causa da comida. Neste mundo faminto, uma refeição completa poderia fazer alguém entregar a vida a você. Suspirei e entreguei o pão meio comido em minha mão também. Pare de bobagem. Você deve terminar o que o chefe deixa pra trás. Se você não comer, não está me dando moral. Arthur enxugou as lágrimas, abraçou o pão firmemente ao peito e disse que guardaria para a irmã. Nós dois continuamos a caminhar. Pelo caminho, pisando na lama, subi em um carvalho de 10 metros para roubar ovos de pássaros, em pé em um galho, observando a paisagem. Vendo que não conseguia descer, peguei diretamente o balde de ferro. Observe bem, Arthur. Este movimento se chama MLG balde de água. Pulei, e na fração de segundo antes de me espatifar em pasta de carne, joguei um balde de água aos meus pés. O fluxo de água me amorteceu, completamente ileso. Lá na árvore, os olhos de Arthur quase caíram no chão. Depois de pousar, também encontrei um cogumelo vermelho debaixo de uma árvore. Coisa boa. Este é um excelente material de construção para fazer casas de cogumelo. Rapidamente enfiei no bolso. Enquanto Arthur e eu brincávamos na floresta, a equipe de Piers estava experimentando o verdadeiro inferno. Eles deixaram meu território e entraram no mundo real da grande fome. Meio quilômetro adiante não havia um vestígio de verde. Os leitos de rios secos estavam cheios de impressões de mãos ensanguentadas deixadas por refugiados cavando na terra. E as beiras das estradas estavam inteiramente cheias de ossos incompletos roídos por cães selvagens. Alguns famintos errantes, só pele e osso, olhavam para Piers e os outros com olhos verdes brilhantes. Se não fossem as espadas de madeira apertadas em suas mãos, eles teriam corrido e os comido vivos há muito tempo.
Eles apressaram-se até Ironhold com o coração na boca. Fora dos portões da cidade, as barracas de madeira que serviam mingau de Xuxa já estavam vazias há muito tempo. Um guarda disse: "Não há mais pão hoje", e lamentos enchiam a área abaixo. Aqueles que morreram de fome foram arrastados diretamente para as valas comuns, enquanto os vivos jaziam entorpecidos no chão esperando para morrer. Pierce e os outros escorregaram algumas moedas de prata quebradas para subornar os guardas do portão da cidade e se esgueiraram para dentro da cidade. Eles perguntaram a todos que encontravam se havia algum estudioso de mosteiro disposto a ir ensinar na vila, com comida fornecida. Como resultado de perguntar por aí, os estudiosos da cidade recusaram-se absolutamente no momento em que ouviram que teriam que deixar a cidade. Sair da cidade significava se tornar ração para os saqueadores no deserto. Deserto, quem ousaria ir? Assim que Pierce e seu grupo estavam ansiosos como formigas em uma frigideira quente, eles esbarraram em um esquadrão da guarda da cidade patrulhando as ruas. O que estão fazendo? Espreitando por aí, joguem-nos na masmorra e arranquem a pele deles. O capitão da guarda da cidade, Gavin, sacou sua espada longa e praguejou. Pierce e seus amigos sentiram seus couros cabeludos formigarem. Quem diria que os dois guardas ao lado dele olharam mais de perto e morreram de medo? Esses dois eram exatamente os atendentes azarados do barão que foram cobrar impostos em Oakhaven 2 dias atrás e foram amaldiçoados por minhas palavras para se tornarem javalis selvagens na próxima vida. Oh meu Deus, meus ancestrais. Os dois guardas ficaram mortalmente pálidos, agarraram o capitão Gavin e curvaram-se profundamente para Pierce. Vocês dois mestres, por favor, sigam em frente. Estávamos cegos, vamos nos perder agora mesmo. Tendo escapado por pouco do desastre, Pierce e os outros compraram todas as ovelhas e ferramentas de ferro. Ainda incapazes de encontrar um estudioso, tiveram que engolir o sapo e tentar a sorte nos cortiços de refugiados fora da cidade. Na área de concentração de refugiados fora da cidade, o aldeão Colin segurou peixe salgado seco e gritou: "Nós fornecemos comida, desde que você seja um estudioso, que saiba ler e escrever." Uma multidão de refugiados famintos com olhos verdes brilhantes rastejou para frente, fingindo ser estudiosos, para implorar por comida. Colin não aguentou e distribuiu o peixe salgado seco em sua mão. Justo quando estavam desesperando e se preparando para voltar à vila, um jovem frágil, apoiado em um bastão de madeira e mancando para frente, saiu. Seu nome era Elwyn, um estudioso de mosteiro falido e sem sorte. Seguindo atrás dele estava um mercenário errante corpulento e de olhos afiados chamado Bronn. "Ele irá com vocês." Elwyn estava com tanta fome que sua visão escureceu. Tratando o cavalo morto como vivo, ele concordou na hora. Com a tarefa de recrutamento completa, a equipe de Pierce protegeu as ovelhas, trouxe as ferramentas de ferro e as duas pessoas recém-recrutadas e correu de volta. O cheiro do peixe salgado seco havia intensificado completamente o conflito. Centenas de refugiados famintos e esfarrapados fixados naquelas duas ovelhas gordas, seguindo bem atrás do esquadrão como zumbis. No meio do caminho, um bandido com uma cicatriz no rosto espremeu-se da multidão de famintos. Ele fingiu ajoelhar-se e implorar por misericórdia, chorando e gritando que só queria uma mordida de comida, enquanto fazia o sinal da cruz e se aproximava de Colin. O estudioso Elwyn percebeu que algo estava errado e rugiu. "Cuidado!" O homem com cicatriz no rosto saltou instantaneamente. Ele sacou um pedaço afiado de ferro sujo de fezes de trás da cintura e o enfiou direto no coração de Colin. No último segundo, o mercenário Bronn atacou como um raio, um soco pesado, esmagando violentamente o estômago do homem, com cicatriz no rosto, estraçalhando seus órgãos internos na hora. O homem com cicatriz no rosto caiu no chão, se contorceu 2 vezes e parou de se mover. O golpe instantaneamente chutou o ninho de marimbondos. Eles mataram alguém. Mataram! Peguem as ovelhas e comam carne! Centenas de refugiados famintos ficaram completamente loucos, erguendo pedras e facões enferrujados, mostrando suas presas e garras enquanto atacavam. Havia gente vindo de todas as direções. Pierce, Colin e os outros ficaram de costas um para o outro, formando um círculo apertado e balançavam suas espadas de madeira descontroladamente. As espadas de madeira eram incrivelmente afiadas, derrubando um após o outro, mas havia muitos famintos. Eles simplesmente não conseguiam matar todos. A energia se esgotava rapidamente e a linha defensiva parecia prestes a ser quebrada. "Coloque as botas dadas pelo Lorde." O aldeão Dixon arrancou as botas de couro dos pés e as enfiou nas mãos de Bronn, junto com uma espada de madeira. Bronn ficou perplexo. Aqueles sapatos eram um número inteiro menor que seus pés. Como ele poderia usá-los? No entanto, no momento em que as pontas dos seus dedos dos pés as tocaram, as botas de couro pareceram ganhar vida, expandindo-se instantaneamente e moldando-se firmemente aos seus pés. Uma relíquia sagrada mágica. Bronn ficou chocado. Ele não teve tempo para pensar mais. Colocando as botas de couro e balançando a espada de madeira, ele avançou direto para a multidão como um tigre feroz descendo uma montanha. Espadas e lâminas afiadas golpearam as botas de couro, mas não conseguiam deixar nenhuma marca branca. Bronn sozinho suportou mais da metade da pressão, matando até ficar coberto de sangue. Mas havia simplesmente muitos famintos avançando em ondas. Inúmeros cortes sangrentos foram feitos em Colin e nos outros. Suas roupas estavam rasgadas, a energia completamente esgotada, e eles caíram no chão um após o outro. Os famintos riram maniacamente e ergueram suas facas de açougueiro. "Hoje todos vocês ficarão para ser nossas rações." Estrondo, estrondo. O chão de repente começou a tremer violentamente, como se um antigo gigante estivesse galopando loucamente para mais perto. Os famintos não conseguiam ficar de pé e caíram no chão um por um. Bronn virou a cabeça com horror para olhar. No horizonte distante, um gigante maciço de 3 metros de altura, forjado inteiramente de ferro puro, vinha esmagando com passos pesados. Seus olhos brilhavam com uma luz carmesim de fúria. Era exatamente o golem de ferro titã. No momento em que cruzou a fronteira do território, ele instantaneamente ficou em fúria. Antes que os famintos pudessem reagir, Titã já havia investido contra a formação deles. Aqueles braços grossos de ferro puro balançaram violentamente, e os 4 ou 5 famintos que avançavam na frente foram diretamente arremessados para o céu. Seus ossos se estraçalharam completamente no ar, e eles caíram pesadamente no chão como sacos de pano esfarrapados, mortos instantaneamente. "Monstro, fujam!"
A coragem dos famintos se estraçalhou, gritando enquanto se espalhavam e fugiam em todas as direções. Mas na frente de Titã, fugir era simplesmente uma piada. Ele deu um passo maciço, esmagando o peito de um faminto com um único pisão. Um tapa desceu, esmagando o homem e lâmina em pasta de carne, puro poder de esmagamento sem truques sofisticados. Esta era uma máquina de guerra nascida para a carnificina. Num piscar de olhos, membros decepados e braços quebrados espalharam-se por toda parte, e o sangue tingiu o deserto de vermelho. Os famintos restantes fugiram sem deixar vestígios, gritando pelos pais. Bron tremia violentamente de medo, a espada de madeira em sua mão caindo no chão com um estrondo. Diante de um monstro irresistível como aquele, ele nem sequer teve coragem de sacar sua espada. O Titã, banhado em sangue, virou a cabeça e encarou Bron fixamente. Titã Colosso, não bata nele, ele está conosco. Dixon, paralisado no chão, acenava as mãos freneticamente e gritava. O Titã entendeu, e a luz vermelha em seus olhos foi se apagando aos poucos. Ele caminhou até Piers e os outros, com as pernas cobertas de carne moída. Olhando para os corpos deles cobertos de cicatrizes, o Titã coçou a cabeça de ferro, meio sem jeito, e de suas grossas mãos de ferro conjurou algumas delicadas papoulas vermelhas do nada, colocando-as gentilmente nas mãos deles. Bron engoliu um bocado de saliva ensanguentada. Sua visão de mundo se estraçalhou em pedaços. Que tipo de gente é essa, afinal? E aquele tal de Lord Silas? Que tipo de existência aterrorizante ele é, exatamente? Enquanto isso, em Oakhaven, eu acabara de receber o representante de Ashval, Thomas, e aceitei a vaca viva que ele entregou. Então, da boca do ancião Eldon, ouvi uma notícia bombástica. O líder rebelde da cidade vizinha, Cashin, foi levado ao desespero pelo barão e ia iniciar uma revolta amanhã. Este seria o primeiro tiro das revoltas camponesas durante a Grande Fome. Ordenei imediatamente que Oakhaven não se envolveria de jeito nenhum na rebelião, mas sim que cultivasse e se desenvolvesse honestamente. Com nossos bracinhos e perninhas, sem nem ter montado uma única armadura de couro, lutar contra Hedon e os cavaleiros regulares do Lorde era pura e simplesmente cortejar a morte. Depois de despachar o ancião, levei Arthur pro lado da base, preparando-me para exibir minhas habilidades de construção de MC, fazendo uma casa de cogumelo gigante com as próprias mãos. Sem micélio e sem podizol? Pra mim, isso não é problema. Cavei um buraco de 2 blocos de profundidade no chão, pulei e me sequei lá dentro com blocos de terra acima da cabeça, criando um ambiente de escuridão absoluta. Então plantei o cogumelo vermelho que acabara de desenterrar na floresta, aos meus pés, peguei farinha de osso e cliquei freneticamente. Uf! Um cogumelo vermelho gigantesco brotou do chão, estourando instantaneamente o buraco de terra e me envolvendo perfeitamente dentro do espaçoso chapéu de cogumelo. Arthur gritou de terror lá fora, cavou a parede de cogumelo com as próprias mãos e me tirou de lá. Ao ver aquela vila de cogumelo gigante que surgiu do nada, o queixo dele quase caiu no chão. Viu só, Arthur? Enquanto eu quiser, posso dar uma casa de cogumelo para cada fazendeiro da nossa vila. Isso aqui é uma fortaleza móvel. Gabava-me todo triunfante, mandando Arthur imediatamente chamar um fazendeiro que havia mudado de profissão para fazer um teste. Fiquei em frente à casa de cogumelo gigante, esboçando alegremente o projeto do futuro império de blocos na minha mente. De repente, uma vibração abafada veio do chão sob meus pés. O Titã estava de volta. Virei a cabeça com um sorriso, preparando-me para receber o esquadrão de compras totalmente carregado. Mas quando vi claramente a cena diante dos meus olhos, o sorriso em meus lábios congelou na hora. O Titã tartaruga de 3 metros, com sua pele de ferro normalmente lisa e indestrutível, estava coberto por uma série de arranhões e amassados horríveis, e sangue escorria de seus braços de ferro. Tic-tac. Atrás dele, Piers, Colin, Dixon, meus preciosos aldeões que acabavam de mudar de profissão e podiam até trocar por sementes de melancia, tinham as roupas de seus corpos cortadas em tiras. A carne deles estava retorcida, e seus corpos inteiros estavam cobertos de cortes ensanguentados abertos por armas afiadas, profundos o suficiente para ver o osso. Todos se apoiavam, cambaleando de pé. Meus aldeões foram espancados. No meu território, as pessoas sob minha proteção foram, na verdade, transformadas em abóboras sangrentas por forasteiros. Desde que vim para este mundo, sempre aderi ao princípio de me desenvolver em silêncio, e não atacar a menos que fosse atacado. Mas, neste momento, uma aura incontrolável de violência subiu direto para o meu cérebro. Eu estava com raiva, verdadeiramente furioso. Estrondo. O céu parecia sentir a fúria monstruosa do Criador. O céu, antes sem nuvens e limpo, foi instantaneamente e completamente engolido por nuvens de tempestade escuras como piche e revoltas, sem qualquer aviso. O céu escureceu. O som do trovão estraçalhou o firmamento, como dezenas de milhares de dragões gigantes rugindo nas nuvens. Raios prateados e grossos rasgaram o céu, atingindo ferozmente a terra seca. Uma chuva torrencial desabou sobre Heden sem aviso, submergindo instantaneamente o mundo inteiro sob uma cortina d'água. O vento feroz se transformou em lâminas afiadas, uivando loucamente pela floresta e pelo deserto. As aves e feras na beira do mundo jaziam no chão, tremendo de medo, e até os lobos famintos mais ferozes soltavam choramingos. Na distante Ashvale, os aldeões saíram correndo de suas casas em terror, olhando para a aterrorizante linha divisória da tempestade na direção de Oakhaven, que parecia o apocalipse chegando. As pernas de todos ficaram bambas, e eles caíram de joelhos na água lamacenta, um após o outro. Todos entenderam uma coisa. Aquele santo vivendo recluso nas profundezas das montanhas estava furioso. Quem ousar tocar nos meus aldeões, eu farei com que sua vila inteira, gente e cinzas, seja jogada na fornalha. Encarei mortalmente o grupo de ratos afogados à minha frente. O aldeão Colin caiu de joelhos na água lamacenta com um baque, desenhando cruzes freneticamente e orando. Meu senhor, acalme sua ira. Fomos cercados por bandidos no deserto. Foi o Titã Colosso quem desencadeou um massacre e matou todos eles, todos aniquilados. Minha raiva diminuiu instantaneamente em mais da metade. Muito bem, então. Quem ousar bater no meu povo merece morrer. Com um pensamento, dissipei a tempestade, e o céu clareou na hora. Levantem-se todos vocês. Estendi a mão para trás e puxei uma pilha enorme de peixes assados ainda chiando de óleo, jogando-os diretamente em seus braços. Comam até ficarem cheios.
Estes não eram peixes comuns, eram peixes assados produzidos pelo sistema MC. Assim que a barra de fome está cheia, eles restauram a saúde diretamente. Dixon, que estava faminto, só pele e osso, engoliu o peixe em poucas mordidas. Um milagre aconteceu. As feridas de espada em seu corpo que mostravam o osso estavam visivelmente cicatrizando, caindo e crescendo nova carne macia a uma velocidade visível a olho nu. O recém-chegado mercenário errante Bronn observava de lado, com os olhos quase saltando das órbitas. Ele encarava fixamente as feridas de Dixon, engolindo em seco freneticamente. Onde em sua vida ele já tinha visto uma magia tão divina? Depois de comer e beber à vontade, voltei meu olhar para o estudioso fedorento e inconsciente nos braços do Titã. Aquele era Elwyn, o empregador que Bronn havia protegido desesperadamente. O cheiro era forte demais, simplesmente mais nojento que um gororoba de goblin fermentada por 10 anos. Titã, jogue-o no chão. Apertei o nariz com nojo, puxei um balde de ferro e comecei a ordenhar a vaca-mãe ali perto. Ele se encheu instantaneamente de leite fresco. Despeje, ordenei. Nas leis do MC, não há efeito de status negativo que beber um balde de leite não possa resolver. Se houver, então beba 2 baldes. O Titã abriu a boca de Elwyn com certa brutalidade e despejou o balde inteiro. Glug, glug, glug. A cor cinza mortal no rosto do sujeito visivelmente recuperou um tom rosado. Meu futuro bibliotecário-chefe estava salvo. Virei a cabeça para olhar para Bronn. O valor de combate desse sujeito não era ruim, e ele era o candidato perfeito para fazer uns bicos. Bronn, haverá uma revolta rebelde em Ironhold amanhã. Vá até a cidade e traga algumas pessoas para mim. Um carpinteiro, um ferreiro e um herborista. Um de cada. Bronn caiu de joelhos, a voz tremendo. Como o Lorde ordena, passarei por fogo e água. Ele pega as coisas rápido. Gosto desse tipo de funcionário que não se importa com a própria vida. Mas um imperador não manda soldados famintos para a guerra. Tenho que arrumar uma casa para ele primeiro. Chamei o fazendeiro Oswald, entreguei-lhe um punhado de farinha de osso e apontei para o buraco quadrado de terra cavado ali perto. Fique no buraco. Use o método que você usou para cultivar trigo mágico e espalhe a farinha de osso no cogumelo vermelho. Lembre-se, não importa o que aconteça. Mantenha a cabeça baixa e não se mexa. Oswald seguiu as instruções, tremendo. Assim que a farinha de osso foi espalhada, bum, um cogumelo vermelho gigante de 2 andares de altura brotou do chão. Fiz o Titã esculpir à força uma porta no caule do cogumelo e joguei casualmente uma porta de madeira para encaixar nela. Também pendurei uma placa de carvalho. Sobrado cogumelo número 1, edição limitada. Apontei para esta vila de cogumelo gigante, puramente natural e sem poluição, e levantei uma sobrancelha para Bronn. De agora em diante, esta é a sua casa. Bronn olhou fixamente para a enorme estrutura vermelha, as órbitas dos olhos instantaneamente avermelhadas. Neste mundo caótico, deslocado e sem poder sequer pagar uma refeição completa, agora ele realmente tinha um lar para chamar de seu. Ele caiu pesadamente de joelhos, a testa batendo no chão com fortes baques. Esta vida humilde de Bronn pertence ao Lorde de agora em diante. Depois de acomodar os refugiados, virei-me e entrei no meu próprio quintal. A pecuária tinha que começar, pegando um grande punhado de ovos que acabara de coletar. Sem me dar o trabalho de chocá-los, simplesmente os esmaguei loucamente contra o chão. Pá, pá, pá. As cascas dos ovos se estilhaçaram e mais de uma dúzia de pintinhos amarelos e brilhantes saltaram direto, correndo por todo lado. A principal característica é a geração por força física, completamente autêntica. Ao lado do curral de ovelhas, puxando tesouras de ferro, mirei na única ovelha adulta. Clipe, clipe, e lã branca caiu. Faltava apenas um pedaço de lã para fazer a cama. Olhei intensamente para o cordeirinho ali perto, alimentando-o freneticamente com trigo para acelerar seu crescimento. Cresça mais rápido, amigão. Estou esperando para dormir. Depois de organizar o gado, olhei para o céu. As estrelas estavam brilhantes. Fico imaginando como são as profundezas do mar e o espaço sideral neste mundo. Peguei uma garrafa de vidro vazia e mergulhei de cabeça na piscina de água ali perto. Apontei a boca da garrafa para a minha própria boca e puxei com força. Sem bolhas. A respiração estava tranquila. As mecânicas do MC nunca me enganam. Uma garrafa vazia pode fornecer oxigênio debaixo d'água. Se eu construir blocos até o espaço sideral mais tarde, conseguiria sobreviver se levasse uma cúpula de vidro? Deixa pra lá. Estou divagando. Primeiro, preciso tornar a vila à minha frente maior e mais forte. No dia seguinte, Ironhold. Fora da cidade, foras da lei se enfureciam, e o pânico enchia os corações dos que estavam dentro. O velho médico Gideon sentava-se na velha farmácia da árvore, olhando para as ruas cheias de pacientes com uma expressão amarga. As ervas medicinais haviam acabado há muito tempo. Neste mundo, os pobres só podiam esperar pela morte. Foi então que Bronn, vestindo uma armadura de couro que eu havia pescado, entrou na clínica a passos largos. Velho senhor, tem um remédio milagroso que pode fazer a carne crescer nos ossos e ressuscitar os mortos. Gostaria de pedir que o senhor saia da aposentadoria. Gideon riu de raiva. Fazer a carne crescer nos ossos? Ressuscitar os mortos? O cavaleiro veio aqui para zombar deste velho? Sem uma palavra de bobagem, Bronn puxou uma adaga. Fio, ele cortou violentamente o próprio antebraço, fazendo um corte profundo até o osso. Sangue jorrou instantaneamente. Você é louco, exclamou Gideon, chamando apressadamente seu filho Galen para buscar pó estíptico. Bronn apenas acenou com a mão, tirando uma maçã vermelha brilhante do peito. Croque. Ele deu uma mordida enorme, mastigando e engolindo em grandes bocados. No segundo seguinte, os olhos de Gideon quase saltaram das órbitas. Ele viu a terrível ferida de faca no braço de Bronn parar visivelmente de sangrar, encolher e cicatrizar. Finalmente, a crosta de sangue caiu, revelando uma pele nova e sem cicatrizes. Silêncio mortal. A clínica inteira estava tão quieta que só se ouvia a respiração pesada de Gideon. Ele se jogou e agarrou firmemente o braço de Bronn, esfregando-o para frente e para trás, lágrimas escorrendo pelo seu rosto envelhecido. Remédio milagroso. É realmente um remédio milagroso. Pensar que tal relíquia sagrada existe neste mundo. Gideon olhou com dor no coração para a metade da maçã restante, batendo no peito em desespero. Que pecado. Só para provar um ponto, você comeu metade dela. Bronn o encarou, soltando a cartada final. E se eu te dissesse que ainda tem um remédio milagroso que pode curar todas as doenças do mundo? Pode curar a peste negra? Sim. Gideon caiu de joelhos com um baque. O que você quiser, eu darei.
mesmo que queira essa minha velha vida. Bronn se afastou para evitar a reverência. O Lorde o convidou. Traga sua família, e me siga, o Lorde, aquele dos céus. O cérebro de Gideon zumbiu, e ele alcançou a iluminação completa. Além de um deus, quem poderia produzir algo assim? Mas ao pensar nos portões da cidade, que logo seriam invadidos, e nos cidadãos que enchiam a cidade, o velho Gideon recusou-se firmemente a partir. Ele queria deixar sua vida na clínica para tratar os pobres, mas forçou seu filho Galen a levar toda a família, jovens e velhos, e os aprendizes para seguir Bronn. Assim que as palavras se esvaíram, o som de gritos de batalha abalou o céu fora da cidade. O líder rebelde, cão de caça Caxim, trouxe os revoltosos e arrombou os portões da cidade. Matem o barão, abram os celeiros. As ruas instantaneamente se transformaram num caldeirão de mingau caótico. O grupo de Bronn empurrava carroças cheias de ferramentas de ferro, trazendo um médico e um grupo de ferreiros, e saiu pelos portões da cidade em meio ao caos. Quando as pessoas famintas que defendiam a cidade viram que eles estavam puxando cobre quebrado e ferro enferrujado, nem se deram ao trabalho de se importar. Correram o caminho todo, indo direto para a minha vila. Enquanto isso, na casa de cogumelo, Elwyn esfregou a cabeça latejante e abriu os olhos sonolentamente. O que entrou em sua visão foi um cilindro incrivelmente grosso, e as paredes ao redor eram vermelhas e macias ao toque. Ele empurrou a porta e saiu, seu corpo inteiro congelando no lugar. Atrás dele estava um cogumelo vermelho gigante, de 2 andares de altura. Pendurada na porta estava a placa Silas Edição Limitada. Ele não tinha comido um cogumelo venenoso, então como estava alucinando? Ele deu um tapa no próprio rosto, causando uma dor intensa. Realmente não era um sonho. Ele caminhou cautelosamente pela vila. Pendurado sob os beirais de cada casa, havia peixes secos de meio metro de comprimento. Num mundo de seca severa, escassez de água e anos consecutivos de fome, esta vila tinha, na verdade, mais peixe e carne do que podiam comer. A parte ainda mais aterrorizante veio depois. Escondido num canto, ele observou com os próprios olhos um golem mágico de ferro, um titã tartaruga de 3 metros, levantar um bloco de terra perfeitamente quadrado com uma mão. Aldeões colocavam a terra num pedeto de madeira e a empurravam por todo o caminho. Ao longe, aldeões usando chapéus de palha seguravam peixes assados e quentes que surgiam do nada e os engoliam em grandes mordidas. Elwyn enlouqueceu completamente. Que tipo de inferno subterrâneo era aquele? Seguindo a estrada da vila, ele tateou o caminho até um pequeno lago. Ele me viu sentado na margem, lançando uma vara de pescar tranquilamente. A água do lago era cristalina, cercada por um anel de casas de madeira empilhadas sem nenhum adesivo. Ele respirou fundo, deu um passo à frente e colocou a mão sobre o peito para fazer uma reverência. Eu sou Elwyn, agradecendo a Vossa Excelência pela graça de ter salvado minha vida. Dei um tapinha na grama ao meu lado. Sente-se, pesque comigo por um tempo. Ele sentou-se rigidamente, os olhos constantemente lançando olhares para a água. O que você acha desta vila? Perguntei casualmente. Sua expressão era complexa. Viver e trabalhar em paz, comida abundante comparável ao lendário Jardim do Éden. Mas agora o mundo está um caos e revoltosos estão surgindo por toda parte. O pedaço de carne gorda de Vossa Excelência, cedo ou tarde, será cobiçado por lordes e bandidos. Esse sujeito tinha alguma habilidade. Sua perspicácia era afiada. O que você quer dizer? Elwyn endireitou as costas. Se você quer que o paraíso permaneça para sempre, deve treinar um exército e estabelecer leis. Posso ser sem talento, mas estou disposto a compartilhar os fardos de Vossa Excelência. Ele pintou um belo quadro, mas senti que não havia luz em seus olhos, mortalmente parados, como um asceta pronto para ser martirizado a qualquer momento. Eu tinha que mostrar a ele algo impressionante. Bem neste momento, a boia de pesca afundou pesadamente. Dei um puxão no pulso. Puf! Um peixe grande saltou da água, transformando-se diretamente numa luz dourada ofuscante no ar, perfurando instantaneamente meu corpo. Elwyn virou pedra na hora, o queixo quase caindo no peito do pé. Peixes são pegos assim, transformando-se em luz de bom grado. Ignorei o choque dele, levantei-me e o levei ao galinheiro. Peguei um punhado de sementes de trigo e as dei aos pintinhos. Puf! Os pintinhos inflaram instantaneamente, crescendo e virando grandes galinhas. Elas bateram as asas e puseram um ovo. As pernas de Elwyn cederam, e ele quase se ajoelhou. Criar algo do nada, os métodos dos deuses. Virei a cabeça para encará-lo. Minha voz sedutora. Essas galinhas crescem em poucos dias e botam ovos sem precisar ser alimentadas. Enquanto houver o suficiente delas, ninguém no mundo jamais passará fome novamente. Apontei para este mundo de blocos. Você quer me seguir para ver um mundo absolutamente livre da fome? Seu nome será gravado no monumento da história, um mundo livre da fome. Essas poucas palavras, como um martelo pesado, esmagaram violentamente a quietude mortal no coração de Elwyn. Seus olhos instantaneamente explodiram com um fanatismo como o de um lobo faminto. Ele caiu de joelhos, beijando fervorosamente o chão aos meus pés, a voz rouca e trêmula. Estou disposto a dedicar minha vida a você, a gerenciar o mundo para você, meu senhor. Pronto, oficial de assuntos domésticos de primeira linha garantido. Assim que terminei de pintar o grande quadro, uma comoção veio da entrada da vila. Bronn havia trazido as pessoas de volta. Carroças estavam carregadas de ferramentas de ferro, seguidas por ferreiros encolhidos e o médico Galen. Caminhei até eles a passos largos. Quando os ferreiros me viram, caíram de joelhos um após o outro. Passei meu olhar por eles. Quem sabe construir bestas? Eu sei, eu também. Os ferreiros se apressaram, com medo de que, se fossem um passo lentos demais, seriam expulsos deste jardim do Éden onde não faltava comida. E armaduras? Nós também podemos. Céus, talentos completos. O barão estava realmente esbanjando seus recursos. Levantei a mão para silenciar o clamor da multidão e anunciei. Nos tempos caóticos que virão, haverá cada vez mais revoltosos. Quero que peguem em armas e se protejam. Ferreiros mudarão de profissão para flecheiros e armeiros para forjar armas. Todos treinem com pagamento. Assim que essas palavras saíram, os aldeões de Oakhaven entraram em ebulição completa. Trabalhar para o Lorde não exige dinheiro, basta fornecer comida. Quem ousar tocar no Lorde, lutaremos com nossas vidas para matá-lo a golpes. As emoções estavam à flor da pele, e os ferreiros ficaram tão assustados que tremeram por inteiro, pensando que haviam entrado em algum covil de culto fanático. Não me importava o que eles pensavam. Virei-me para olhar o médico Galen, chamei o Titã.
Vá, esprema um balde de leite para ele. Este é o remédio milagroso que pode curar todas as doenças. Deixe-o estudar isso lentamente por conta própria. Galen pegou o balde de ferro com as mãos trêmulas, tratando-o como um tesouro supremo. Depois de atribuir as tarefas, empilhei as ferramentas de ferro ao lado da bancada de trabalho. O trabalho pesado, como forjar ferro e fazer blocos de profissão, esperaria até amanhã. Voltei ao curral de ovelhas e encarei a ovelha que havia comido à vontade e regenerado uma camada de lã branca. Tesouras a postos. Clipe, lã adquirida, 3 tábuas de madeira, 3 pedaços de lã colocados na bancada de trabalho. Uma cama vermelha brilhante apareceu na minha mão. Entrei na casa, joguei a cama no chão e meu corpo inteiro caiu rigidamente sobre ela. Deitado na cama vermelha brilhante, feita com 3 pedaços de lã, fechei os olhos confortavelmente. Quando eu acordar amanhã, meu exército de blocos vai se mobilizar oficialmente. A cama do MC é tipo um deus eterno, não tem essa de insônia. É só deitar, fechar os olhos e quando abrir, já é dia claro, acordando na hora com a energia a 1000. Abri a porta e comecei a trabalhar a todo vapor. Joguei todas as ferramentas de ferro que trouxe de Ironhold na bancada de trabalho e as transformei em lingotes de ferro. Em seguida, peguei cana de açúcar para fazer papel e depois usei papel e couro para criar livros. Tábuas de madeira, lajes de madeira, estantes de livros, tudo num piscar de olhos. O bloco de trabalho exclusivo do bibliotecário, o púlpito, está pronto. Com isso, se eu tiver sorte, consigo trocar livros encantados com os aldeões e equipar minhas armas com atributos mágicos. Em seguida, a bancada do pedreiro e o rebolo para polir armas foram surgindo um a um. Mas quando chegou a vez da bancada do flecheiro, travei. A bancada do flecheiro precisa de 2 pederneiras. Isso só dropa minerando cascalho, e a taxa de drop é de chorar. Onde tem um leito de rio por perto, olhei pro céu. Era exatamente meia-noite. Se eu não ia dormir, ninguém mais ia dormir também. Com o balde de ferro, fui pro quintal, achei a velha vaca amarela e tirei um balde de leite fresco de reserva. Passando pela cidade dos cogumelos, o velho fazendeiro Oswald liderava um grupo de agricultores plantando casas de cogumelos gigantes no escuro. Os ferreiros recém-chegados, de barriga cheia, faziam fila obedientemente esperando suas casas. Fui até a casa do Arthur e bati na porta. Arthur, ainda acordado, é? A porta abriu rápido, e Arthur esfregou os olhos bocejando. Chefe, e aí? Bora. Vou te levar numa exploração noturna. Ah, e no caminho, a gente cava um cascalho e sequestra aquelas abelhas gigantes que vimos da última vez pra trabalhar pra gente. Sem dizer mais nada, Arthur lavou o rosto, pegou uma cesta e um punhal e me seguiu. Com ele na frente, logo achamos uma área arenosa e seca. Eu balancei minha pá de pedra, atacando freneticamente, cavei feito louco, e finalmente juntei 6 pederneiras, aproveitando para pegar um monte de areia para derreter e fazer vidro. Então entramos na floresta onde achamos a colmeia da última vez. Provocar abelhas no MC é um ato suicida pra lá de perigoso. Para não ser picado e ficar cheio de caroços por essas abelhas gigantes, peguei uma fogueira e coloquei bem debaixo da colmeia. Assim que a fumaça e o fogo começaram, as abelhas ficaram dóceis na hora. Peguei minha tesoura, dei um corte na colmeia, e 3 favos de mel estavam seguros nas minhas mãos. 3 favos de mel são exatamente o suficiente para fazer uma colmeia artificial. Bem ao nosso lado, voava uma abelha gigante selvagem, com mais de meio metro, gordinha, e com uma cara de boba, meio aérea. Peguei uma flor silvestre qualquer e entreguei, e ela logo veio zumbindo, cutucando a palma da minha mão docilmente. Arthur observava de lado com os olhos brilhando, engoliu em seco e estendeu a mão corajosamente para tocar na cabeça peluda da abelha. Depois de confirmar que era seguro, ele abriu um sorriso de orelha na orelha, segurou a flor e a levou de volta para a vila. Enfiei a flor silvestre na mão do Arthur. Com as abelhas polinizando, a velocidade de crescimento das plantações vai disparar na hora, com certeza. Segui Arthur ouvindo o zumbido da abelha gigante de meio metro à frente, de ótimo humor. Assim que voltei para a frente da minha cabana de madeira, vi o recém-contratado chefe doméstico, Elwin, de guarda respeitosamente na porta. Ao ver a abelha gigante vindo atrás, Elwin sentiu o couro cabeludo formigar e seu rosto ficou pálido na hora. Mas ele cerrou os dentes e não recuou um passo, fingindo calma ao colocar a mão no peito para fazer uma reverência. Lord Silas, acordado no meio da noite, aconteceu alguma coisa? Tranquei a abelha no compartimento de madeira e me virei para perguntar. Meu senhor, Bron trouxe a notícia de que o rebelde Cashin já conquistou Ironhold. O tom de Elwin era grave. A Ordem de Cavaleiros do Rei logo virá para suprimir o partido rebelde. Se os cavaleiros não encontrarem Cashin, é bem provável que ataquem nossa vila para massacrar inocentes e levar o crédito. O treinamento do exército não admite atrasos, então vamos treinar. Eu joguei a bancada de flecheiro recém-feita no chão, sem cerimônia. Desejo usar os peixes divinos na mesa de madeira para o treinamento das tropas. Será que meu senhor os usa? Usem como quiserem. Acenei com a mão. Aquela pilha de peixe assado era para todo mundo comer mesmo, ué. Não sejam mesquinhos. Na manhã seguinte, assim que saí da cabana de madeira, fiquei chocado com a cena no campo de treinamento distante. John liderava os flecheiros recém-transicionados, ensinando os aldeões a usar bestas de mão. Mirar, carregar, atirar, tudo certinho. Isso era até normal. Desviando o olhar, o estilo de arte do lado do mercenário Bron era simplesmente um inferno na terra. Vi dezenas de aldeões tirarem as camisas, com os olhos injetados de sangue, gritando feito loucos como se tivessem tomado uma injeção de adrenalina. Deus nos proteja. Em seguida, 2 pessoas se encaravam, segurando espadas de madeira ou pedra, e miravam no corpo do outro sem nenhuma defesa, esfaqueando com ferocidade. E squish. Sangue jorrava sem parar. Os aldeões ficavam pálidos de dor, cerrando os dentes para aguentar. Se alguém ousasse fechar os olhos e desviar, Bron ia lá e xingava horrores. Eles aguentavam até Bron pitar, e esses homens impiedosos largavam as armas na hora, pegavam o peixe divino assado por perto e davam grandes mordidas para rasgar e engolir.
Assim que a barra de fome enchia, as feridas profundas que mostravam os ossos cicatrizavam e formavam crostas rapidamente. Assim que estavam totalmente curados, pegavam suas espadas e continuavam a se esfaquear, sem defesa, só ataque, trocando uma vida por outra. Isso não era treinar um exército, era produzir berserkers em massa, tipo uma fábrica, com o peixe divino dando uma rede de segurança para salvar suas vidas e as botas de couro aumentando a defesa. Esse Bron maluco abandonou todas as rotinas de bloqueio, ensinando só o movimento, avançar sem parar e esmagar os pontos vitais do inimigo. Se essa tropa fosse pra batalha, esquece os rebeldes. Até as tribos bárbaras do extremo norte teriam pedaços de carne arrancados por esses lunáticos destemidos. Enquanto a vila produzia tropas freneticamente a 16 km dali, o comandante dos cavaleiros de Ironhold, Wulfric, cavalgava em seu corcel, com o rosto tão sombrio que parecia que ia pingar água. Ele foi ordenado pelo barão a cercar e suprimir o rebelde Kashin, mas acabou dando com a cara na porta. Não só não conseguiu pegar o homem, como as rações do exército estavam quase esgotadas. Num dia quente, ele estava com tanta sede que a garganta parecia estar em chamas. Ele arrancou um odre de água de um trabalhador e bebeu tudo de uma vez. O trabalhador desmaiou de sede e ele zombou com desdém. Idiota, você nem merece beber água. Que azar, Wulfric calculou em sua mente. Ele tinha que achar um bode expiatório para reportar ao barão. O batedor que explorava a frente rolou e rastejou de volta, caindo de joelhos. Relatório, comandante. Uma vila foi descoberta à frente com mais de 100 pessoas. As defesas são extremamente fracas. São todos velhos, fracos, doentes e deficientes, com apenas alguns fazendeiros em armaduras de couro quebradas na entrada da vila. O terreno é meio estranho, mas não vai parar nossos cascos de ferro, de jeito nenhum. Bom, excelente. Kashin, este cavaleiro finalmente te pegou. Wulfric tremia de excitação. Quem se importa se são refugiados ou rebeldes? Contanto que ele corte essas 100 cabeças e as leve de volta ao domínio do barão, terá mérito militar supremo. Exército, vistam suas armaduras. Cavalaria, ataquem comigo, não deixem sobreviventes. Ao anoitecer, o sol se pôs no oeste. O som estrondoso dos cascos dos cavalos quebrou a paz de Oakhaven. Wulfric liderou, trazendo dezenas de cavalaria pesada, varrendo a entrada da vila como um vendaval negro. Olhando os aldeões enfileirados na entrada da vila, mal conseguindo segurar suas armas, um sorriso cruel se formou no canto da boca dele. Acelerar! Esmaguem-nos! 30 passos, 20 passos, 10 passos. O relinchar dos cavalos de guerra podia ser claramente ouvido, e a poeira da areia quase voava no rosto dos aldeões. Assim que a cavalaria estava prestes a esmagar os aldeões, a dúzia de fazendeiros de chapéu de palha na frente, sem pressa, pegou farinha de osso, mirou nos cogumelos nas covas profundas aos seus pés e a espalhou suavemente. Bum, bum, bum. Mais de uma dúzia de cogumelos vermelhos gigantes, de 2 andares de altura, brotaram do chão. As enormes copas vermelhas se conectaram instantaneamente numa folha sólida, construindo firmemente uma muralha vermelha alta, e absolutamente intransponível bem na frente da carga da cavalaria. Os olhos de Wulfric saltaram, e sua alma fugiu de medo. Uau! Ele puxou as rédeas desesperadamente. O corcel soltou um relincho agudo, empinando as patas dianteiras. A enorme inércia da carga da cavalaria fez os corcéis perderem o equilíbrio na hora e caírem. Bang, bang, bang. Os corcéis bateram na parede, cavaleiros rolaram e cavalos caíram. O som de ossos quebrando e gritos se misturou num só. Wulfric foi violentamente arremessado e esmagado pesadamente no chão. Se não fosse pela armadura pesada de cavaleiro que ele usava, só essa pancada já teria tirado a vida dele. Magia negra tem bruxos. A infantaria na retaguarda viu a cena e sua coragem se estraçalhou. Wulfric se levantou com dificuldade, sacou sua espada longa, apontou para a parede de cogumelos e rugiu freneticamente. Ataquem! Todos vocês ataquem, cortem essas coisas demoníacas em pedaços, salário militar em dobro por cada morte, recuem, e é pena de morte. Dezenas de infantaria com olhos vermelhos atacaram a parede de cogumelos, cortando feito loucos. Carne de cogumelo vermelho voava para todo lado. A grossa parede de cogumelos finalmente foi aberta com um grande buraco. Antes que os soldados tivessem tempo de comemorar, viram um gigante aterrorizante parado atrás do buraco. Um corpo pálido, com mais de 3 metros de altura, com braços grossos como pilares de pedra. O golem de ferro titã estava em posição. Silêncio mortal. Um arqueiro imprudente, tremendo todo, ergueu seu arco longo e atirou uma flecha em Bron. Clang! A flecha atingiu em cheio o capacete de ferro de Bron. Um som nítido de ferro batendo ecoou, e a ponta de flecha de aço refinado dobrou e enrolou na hora, caindo no chão sem força. Titã estava furioso. Ele de repente avançou com suas pernas longas, colidindo com a formação inimiga como uma carroça pesada e enlouquecida. Os soldados que bloqueavam a frente foram diretamente atingidos com tanta força que cuspiram sangue e voaram para trás. Titã correu até aquele arqueiro, agarrou-o pela cintura com uma mão, girou seu braço de ferro em círculo completo e o arremessou violentamente para o céu. Swoosh! Em meio a gritos agudos, aquele soldado voou diretamente a mais de 10 metros de altura no céu, virando um patinho preto. Esse arremesso esmagou completamente a defesa psicológica de todas as tropas do reino. Monstro, corram! Centenas de soldados regulares entraram em pânico na hora, jogando fora seus capacetes e armaduras, gritando pelos pais, se espalhando e fugindo em todas as direções. Wulfric arrancou seu capacete pesado e se misturou à multidão, correndo para salvar a vida. Bron zombou friamente. Pierce, aquele canalha que tirou o capacete é o comandante. Peguem-no! Deixa comigo! Pierce jogou fora sua espada de pedra, pegou uma de madeira e saiu correndo como um vendaval. O poder defensivo do conjunto completo de armadura de couro era mais do que suficiente para lidar com essa sucata de cobre e ferro enferrujado. Vendo Pierce se aproximar cada vez mais, um confidente leal ao lado de Wulfric de repente se virou, agarrou sua espada de cavaleiro com as 2 mãos e esfaqueou violentamente a garganta de Pierce.
Pierce nem sequer desviou. Ele estufou o peito e encontrou a ponta da espada. Ding. A espada longa atingiu a coraça de couro de Pierce como se batesse numa rocha sólida, a lâmina entortando exageradamente na hora. O rosto do confidente se encheu de desespero. Pierce aproveitou o embalo e balançou sua espada de madeira, nocauteando-o, e continuou sua perseguição louca a Wulfric. Wulfric não conseguia mais correr. Ele caiu de joelhos com um plop, fazendo cruzes freneticamente e implorando por misericórdia. Mestre, poupe minha vida, me deixe ir como um peido. Tenho moedas de ouro no meu território. Eles vão te dar todas. Pierce bufou friamente. Não vou te matar. Lord Silas nos ordenou que te capturássemos vivo. Meia hora depois, a batalha terminou. Os soldados do reino que escapavam tiveram a maioria das pernas quebradas por Titã, seus lamentos enchendo as planícies. Vários aldeões carregando peixe assado se aproximaram dos soldados com pernas quebradas, ordenando friamente: comam. Se não comerem, vamos massacrá-los agora mesmo. Os soldados feridos agarraram desesperadamente o peixe assado, derramando lágrimas enquanto engoliam. Uma dor intensa disparou de suas pernas quebradas. Mas alguns segundos depois, a dor recuou. Eles tocaram suas coxas e os ossos quebrados haviam de fato milagrosamente curado completamente. Esses soldados veteranos do reino ficaram completamente pasmos. Quebrar as pernas e depois curá-las com magia? Que tipo de inferno era esse? Eles obedientemente colocaram as mãos atrás das costas e mancaram até a masmorra usada para detenção. Nesse momento eu estava no alto, observando a cena friamente. O exército do Lorde de Ironhold simplesmente apodreceu até o caroço. Eu nem tinha construído uma muralha com medo de provocá-los. Como resultado, vocês nem deram um oi e atacaram direto com cavalaria pesada para massacrar inocentes e levar o crédito. Já que vocês não valorizam a vida dos refugiados, não me culpem por tratá-los como monstros selvagens para experimentos. Eu rapidamente cavei um porão e instalei uma porta de ferro com uma alavanca. Grum escoltou o comandante dos cavaleiros Wulfric até lá. Eu tirei meu equipamento de couro e olhei para Wulfric com um meio sorriso. Você é aquele comandante idiota que trouxe a cavalaria para jogar a vida fora? Wulfric se arrastou e se jogou aos meus pés. Lorde Santo, os ignorantes são inocentes. Por favor, poupe minha vida. Não se preocupe, não vou te matar. Só estou fazendo um pequeno experimento. Acenei com a mão e Bronn empurrou todos eles para as portas de ferro. Abri a porta de ferro e desci os degraus. O único som que restava no porão era o ranger de dentes de medo extremo. Abri a cela de vidro, agarrei Wulfric pela armadura do pescoço e o arrastei para fora da masmorra. Na clareira peguei um balde de água e derramei um único bloco de água. Então pisei numa tábua de madeira e continuei pulando e colocando. 10 metros, 20 metros, 100 metros. Levei Wulfric puxando-o freneticamente para cima, construindo uma pequena plataforma suspensa de 2 por 2 a 100 metros de altura. Wulfric se agarrou às tábuas de madeira, se mijando e cagando de medo. Comandante dos cavaleiros, o último experimento. Eu estava lá no alto, o vento uivando. O único jeito de descer é pular naquele bloco de água bem lá embaixo. Um mergulho preciso na água e você não morre. Você vai primeiro. Assim que as palavras caíram, eu me empurrei com força das tábuas de madeira, meu corpo inteiro saltando da plataforma como uma estrela cadente. Nada é verdade. Tudo é permitido. A sensação de queda livre fez minha adrenalina disparar. No chão, o cachimbo do ancião Eldin caiu de choque. Lord Silas caiu do céu. Plop. Eu acertei em cheio o poço de água. A água espirrou para todo lado. Sem ser esmagado em pedaços, levantei do poço de água completamente ileso. Minhas roupas nem molhadas. Os aldeões observavam de perto a 100 metros de distância, caindo de joelhos numa onda massiva, tão cheios de admiração que se prostravam completamente. Arthur correu até mim, ofegando pesadamente. Sorri, dei um tapinha no ombro dele e apontei para as tábuas de madeira suspensas no céu. Arthur, é emocionante? Da próxima vez, vou te levar para voar também. Sacudi as gotas de água da minha cabeça, olhando para os aldeões ajoelhados ao redor, me sentindo absolutamente empolgado. Arthur correu ofegando, com os olhos quase saltando. Dei um tapinha no ombro dele, dizendo para dispersar rápido os aldeões que assistiam, enquanto me virava e voltava para a masmorra. A porta de ferro se abriu. O grupo de soldados cativos de Ironhold lá dentro estremeceu todo, encolhendo-se apertado no canto. Ao me ver entrar completamente ileso, eles entenderam perfeitamente em seus corações. O comandante dos cavaleiros, tão dominador, provavelmente estava morto e sem salvação. Peguei algumas espadas de madeira do meu inventário e as joguei no chão com um clang. Você, dê um passo à frente. Apontei aleatoriamente para um infante de rosto pálido com uma cicatriz no rosto. Os olhos do infante de rosto pálido reviraram e ele quase desmaiou. As pessoas ao lado dele reagiram rápido, apertando desesperadamente o filtro dele, acordando-o à força. Ninguém queria ir lá e pegar a espada por ele. O infante rastejou tremendo, batendo a cabeça no chão com força. Lord Silas, por favor, apenas me mate a golpes. Corte a enrolação! Gritei friamente. Pegue a espada. Use toda a sua força e me esfaqueie. O infante estava tão aterrorizado que vomitou ácido azedo, mas também sabia que resistir levaria a uma morte pior. Ele cerrou os dentes, fechou os olhos, soltou um rugido alto, agarrou a espada de madeira e a enfiou violentamente no meu peito. Depois de esfaquear, ele soltou na hora, rolou e rastejou de volta pro canto, fazendo cruzes freneticamente e rezando. Eu puxei a espada de madeira sem expressão. A ferida revelou um aglomerado de quadrados de pixel vermelho. Olhei pra minha barra de vida, perdeu 2 barras. O dano da espada de madeira é de 4 pontos, o que são exatamente 2 corações. O cálculo de dano está normal. Você pega a espada de pedra e me esfaqueia. Apontei pra próxima pessoa. A segunda pessoa me esfaqueou com a espada de pedra, perdendo 2 barras e meia.
Basicamente, entendi a escala de dano. Agora, o passo final do teste. Peguei uma maçã vermelha e dei uma mordida. Minha barra de fome encheu na hora e minha barra de vida se recuperou rapidamente por completo. Vocês três, peguem suas armas e me esfaqueiem simultaneamente. Rápido. Os três levantaram desesperadamente suas espadas e as enfiaram no meu corpo ao mesmo tempo. A primeira espada perfurou. A barra de vida diminuiu. Logo em seguida, a segunda e a terceira espadas perfuraram. Mas minha barra de vida não se moveu 1 milímetro. Eu acertei. Quadros de invencibilidade. Na mecânica do MC, por meio segundo após levar dano, o jogador fica em estado de invencibilidade absoluta, imune a todos os ataques seguintes. Com essa característica, mesmo que eu enfrente um exército de milhares atirando 10.000 flechas simultaneamente no futuro, não preciso me preocupar em ser abatido na hora. Loucos atrevidos, como ousam ferir o Lord Silas? Um rugido alto veio de repente de fora da porta da masmorra. O mercenário Bron, com os olhos azuis de pavor, entrou como um touro louco, sacando a espada pronto para fatiar esses 3 soldados rufiões vivos. Ousar esfaquear o santo bem na frente dele, como isso podia ser tolerado? Bron, pare! Gritei apressadamente para pará-lo. Bron freou bruscamente e caiu no chão, rolando e rastejando, tão ansioso que seus olhos ficaram vermelhos. Meu senhor, está tudo bem? Eu disse a eles para me esfaquearem, só estava fazendo um experimento mágico. Acenei com a mão. Bron olhou com raiva para os 3 cativos paralisados. Os 3 já haviam fechado os olhos esperando a morte, provavelmente xingando em seus corações. Se querem nos matar, então matem. Qual o sentido desse ritual demoníaco de armadilha? Saindo da masmorra, o oficial doméstico Elwyn me esperava na porta com um livro razão de pergaminho. Lord Silas, todo o trigo excedente foi armazenado no depósito. Ele me entregou a lista, todo respeitoso. Olhei para o celeiro e fiquei de queixo caído. O porão estava abarrotado, completamente cheio de espigas de trigo douradas. Faziam apenas alguns dias, né? Como é que a gente conseguiu tanto alimento assim? Do nada. Com que porcentagem de imposto vocês recolheram isso, afinal? Franzi a testa e perguntei meio desconfiado. Elwyn respondeu todo cauteloso. 90%, meu senhor. Se meu senhor estiver insatisfeito, voltaremos imediatamente para recolher o meio por cento que falta. Quanto? 90%? Que tipo de taxa de imposto infernal de tirano é essa, pelo amor de Deus? Fiquei sem palavras, chocado com a audácia. É demais, gesticulei meio indignado. De agora em diante, paguem só 60%. O resto deixem pros próprios aldeões. Como é que ter só o suficiente pra comer pode ser o bastante, gente? Eles não deveriam ter umas roupas novas e guardar um dinheirinho pra ir à cidade comprar umas coisinhas? Elwyn ergueu a cabeça num estalo, com o rosto estampado de puro choque. Nesta era sombria de anos seguidos de fome, onde os impostos do rei forçavam os servos a venderem seus próprios filhos e filhas, minha taxa de imposto de 60% me transformou, aos olhos deles, na encarnação de um deus que os salvava da miséria. Ignorei o choque dele, acenei com a mão e recolhi todo o trigo do armazém lotado para o meu inventário infinito, preparando-me para trocá-lo por esmeraldas com os fazendeiros que mudaram de profissão. No dia seguinte, mandei montar uma plataforma bem alta na entrada da aldeia. Velhos e jovens da aldeia inteira se alinharam conforme seus blocos de trabalho, formando uma multidão densa e imensa. Piers, venha à frente! Gritei bem alto. Piers correu para o palco com um sorriso meio bobo. Você tem trabalhado mais duro ultimamente, hein? Esta é a sua recompensa, meu caro. Tirei 2 tochas que jamais se apagariam, junto com uma maçã vermelha, e as enfiei nas mãos dele. Piers as recebeu com as mãos trêmulas. Este é um fogo mágico que nunca se apaga, viu? Se plantado no campo, o trigo pode crescer loucamente, mesmo durante a noite. Um cheirinho dessa maçã prolonga a vida, sabia? Titã, estalei os dedos. O golem de ferro Titã, meu tartaruga de 3 metros, trouxe a vaca leiteira, espremeu um balde de leite fresco e o mirou direto na boca de Piers, despejando-o. Glug, glug, glug. O leite do MC cura todas as doenças e remove todos os efeitos negativos. É mágico. Assim que o leite desceu pelo estômago, os olhos de Piers, que sofriam de cegueira noturna severa, clarearam instantaneamente. Ele olhou em volta e, mesmo nos cantos mais escuros, conseguia enxergar com clareza absoluta. Graças ao Senhor pela bênção. Piers ajoelhou-se, emocionado, com lágrimas jorrando dos olhos. Os mais de 1000 aldeões abaixo do palco estavam verdes de inveja, babando. Seguia a lista de méritos, distribuindo maçãs, entregando tochas e derramando leite um por um. Depois de distribuir as recompensas, virei as costas e voltei direto para dentro de casa. Como um deus, preciso manter um certo ar de mistério, né? Depois de dar a benesse, eu me retiro, deixando-os com a própria euforia. Assim que saí, Bron subiu na plataforma alta, observando a milícia capturada lá embaixo. Na noite passada, alguns cativos escaparam sob o manto da escuridão. Essas pessoas eram conscritos hereditários do território do barão. Se uma pessoa escapa, a família inteira é implicada, sabe? Eles tinham medo de implicar suas famílias, então insistiram em fugir de volta, custe o que custasse. Ontem à noite alguém fugiu, não foi? O senhor sabe de tudo, fiquem sabendo. Bron falou friamente. O senhor disse que não vai forçar ninguém a ficar. Agora, quem quiser ir embora, dê um passo à frente, receba 3 dias de rações secas e suma daqui de uma vez. Silêncio absoluto. Ninguém ousou ser o primeiro a dar a cara à tapa, né? A palavra do senhor é lei, e ponto final. Última chance, se não forem embora, de agora em diante vocês são pessoas desta aldeia. Se ousarem trair, é beco sem saída, entenderam? Finalmente um homem cerrou os dentes e deu um passo à frente. Bron realmente mandou alguém enfiar um saco de rações secas nas mãos dele. O homem caiu de joelhos, fez 3 reverências em direção à minha casa, virou-se e sumiu na floresta. Com o primeiro, veio um segundo. Logo, metade das pessoas já tinha ido embora. Os cativos restantes olharam para as rações secas em suas mãos, depois para o suprimento infinito de peixe divino e água limpa na aldeia. Cerraram os dentes e se fincaram no lugar. No reino, não havia nem comida suficiente para comer, e as famílias já tinham morrido de fome há muito tempo. Ficar aqui seguindo o santo significava ter carne para comer, e isso era tudo. Gru assentiu, satisfeito. Este grupo de pessoas que ficou após essa onda de teste de obediência havia se transformado completamente em lealistas ferrenhos de Oakhaven.
Enquanto Oakhaven produzia tropas e estocava grãos freneticamente no deserto a menos de 30 quilômetros da aldeia, um exército de 1000 saqueadores avançava como uma nuvem de gafanhotos. O líder desse grupo se chamava Kashin, apelidado de Grifo. Esse bando nem merecia ser chamado de exército rebelde, pra ser sincero. Eram apenas um bando de animais que matavam pessoas e comiam carne. Kashin forçava homens recém-capturados e saudáveis a cortar a garganta dos próprios pais biológicos com uma faca, como um juramento de lealdade. Sem comida na seca, eles chamavam humanos vivos capturados de ovelhas de 2 pernas, comendo-os como rações militares enquanto marchavam. Chefe, logo à frente é Oakhaven. Um confidente apontou para a silhueta da aldeia, mal visível na noite. O rosto de Kashin estava cheio de ferocidade. Empurrem essas ovelhas de 2 pernas, os refugiados, para a frente como escudos de carne. Hoje, não importa se é um homem rico ou um barão lá dentro, roubem tudo deles, matem os homens, fiquem com as mulheres, joguem as crianças na panela. Meia-noite. Clang, clang, clang. O sino de alarme na torre de vigia de Oakhaven tocou freneticamente. Os aldeões praticavam a retirada para o porão em busca de abrigo. Vestindo uma armadura de ferro, caminhei até a recém-construída muralha de terra de 3 metros na entrada da aldeia. Fora da muralha, tochas iluminavam o céu noturno. Uma massa densa de saqueadores empurrava pessoas desarmadas, velhas, fracas, doentes e deficientes, avançando em direção à muralha de terra. Eles usavam humanos vivos como escudos, se aproximando passo a passo. Bron estava atrás do portão principal, olhando para os refugiados chorando lá fora, com os olhos cheios de pavor. Compaixão não comanda um exército, não é? Uma vez que os refugiados fossem permitidos a entrar pelos portões, os saqueadores aproveitariam a oportunidade para invadir, e os velhos e jovens de toda a aldeia teriam que morrer. Abram os portões. Bron sacou sua espada de madeira e soltou um rugido furioso. A alavanca foi puxada e os portões de ferro se abriram com um estrondo. Mais de 100 milicianos de Oakhaven, vestindo armaduras de couro e empunhando espadas de madeira, avançaram como berserkers descendo uma montanha. Os saqueadores todos riram, zombeteiros. 100 pessoas segurando espadas de madeira, brincando de casinha aqui, é? Mas ao entrar em combate, os sorrisos dos saqueadores congelaram instantaneamente em seus rostos. As espadas de madeira nas mãos dos aldeões batiam contra as lâminas de ferro dos saqueadores, surpreendentemente soltando faíscas por toda parte, incrivelmente afiadas. Não só isso, a armadura de couro dos aldeões era tão dura quanto ferro, completamente impossível de cortar. Bem neste momento, alguns aldeões olharam para cima e me viram parado na muralha de terra. O Lord Silas está nos observando. Deus nos protege, é isso. Imunes a toda magia. Esse grito acendeu diretamente o fanatismo de todo o acampamento da milícia. Esse grupo de aldeões recém-transicionados teve seus cérebros completamente desligados, transformando-se instantaneamente em berserkers espartanos medievais. Eles abandonaram completamente todas as defesas, sem pensar 2 vezes. Um saqueador enfiou uma faca no coração de um aldeão, e o aldeão nem sequer franziu a testa, apenas sorriu, revelando um sorriso arrepiante, e com um golpe de espada, decapitou o saqueador. Sofreu um ferimento fatal, é? Não tenha medo, meu amigo. O camarada ao lado dele imediatamente o puxou para trás, abriu sua boca e enfiou um pedaço perfumado de peixe divino lá dentro. Um milagre visível a olho nu aconteceu. Aquela ferida de faca que perfurava o coração, os intestinos cortados, no momento de engolir a carne de peixe, se contorceram e se curaram freneticamente. Em apenas 3 a 5 segundos, o aldeão gravemente ferido pulou de pé, rugindo enquanto avançava novamente para a formação inimiga. Um aldeão teve a orelha cortada pela faca de um saqueador. Ele nem olhou para o saqueador, abaixou-se para pegar a orelha e a enfiou no bolso, depois esfaqueou o saqueador completamente. Então ele recuou para a retaguarda, colou a orelha caída na ferida, mastigou um pedaço de peixe e a orelha decepada se curou instantaneamente. Os saqueadores ficaram todos loucos de tanto assistir. Que tipo de guerra é essa, pelo amor de Deus? Isso é claramente um solo numa masmorra de dificuldade infernal. Não podem ser mortos, não podem ser desmembrados, esfaqueados no coração e ainda ressuscitam na hora. Demônios, são monstros do abismo. Fujam. Eles não são humanos de jeito nenhum. Milhares de saqueadores assassinos tiveram sua coragem completamente estraçalhada por 100 berserkers. Largando suas armas, eles se viraram e fugiram chorando pelos pais. Pisoteados, empurrados, mais morreram sob os pés de seu próprio povo do que foram mortos a golpes. Lixo, um bando de lixo inútil. O chefe saqueador Kashin observava seus subordinados em debandada, furioso a ponto de seus olhos quase saltarem. Ele empurrou o confidente ao lado e pegou um arco longo. Ele costumava ser um atirador de elite, um verdadeiro mestre. Ele me encarou fixamente, parado na muralha de terra, sob a luz das tochas. É aquele cara ali. Enquanto ele morrer, esse grupo de lunáticos vai desmoronar sozinho com certeza. Morra pra mim. O rosto de Kashin estava cheio de ferocidade. Ele puxou o arco e armou uma flecha, a corda esticada como uma lua cheia. Tuang. A flecha afiada rasgou o vento noturno, indo direto para o meu rosto. Arthur, que estava me guardando o tempo todo, mudou drasticamente sua expressão, sua mente ficou completamente em branco, e ele se lançou para usar seu corpo físico para bloquear a flecha por mim. Volta aqui, seu maluco! Agarrei a gola da roupa de Arthur por trás e o puxei para trás com um tranco. Minha mão esquerda se ergueu suavemente. Um pesado escudo MC, feito de lingotes de ferro e tábuas de madeira, bloqueou instantaneamente à minha frente. Clang. A ponta de flecha de aço refinado bateu violentamente no escudo e ricocheteou sem nem lascar um pedacinho de madeira. Dei um peteleco na testa de Arthur, bem de leve. Pra que você está bloqueando, hein? Não podia só me empurrar para o lado, criatura? Da próxima vez não tente pegar flechas com a cara, tá bom? Ai, Arthur segurou a cabeça com uma cara de coitado. Bron, lá embaixo da muralha da cidade, viu a cena, e sua alma quase saiu do corpo de tanto terror. Alguém ousou atirar uma flecha sorrateira no Lorde Santo. Peguem aquele cara do arco. Piquem ele em pedacinhos agora. Gron rugiu freneticamente. Os milicianos ficaram completamente berserkers, perseguindo os saqueadores e mordendo como cães raivosos. Eu sorri friamente, troquei pra botas de ferro e equipei uma armadura completa de ferro. Arthur, vai esquentar uma caneca de cerveja pra mim, por favor. Girei o pescoço, emitindo estalos nos ossos. Já volto, viu?
Antes que as palavras terminassem de ecoar, pulei diretamente da muralha de terra de 3 metros de altura. O chefe saqueador Cashin estava fugindo desesperadamente. De repente, ele ouviu um som de vento extremamente aterrorizante rompendo acima de sua cabeça. Bum! Uma silhueta negra vestindo armadura pesada desceu do céu, esmagando-se pesadamente no chão vazio a mais de 10 metros à sua frente. Poeira voou e um líquido quente espirrou por todo o seu rosto. Cashin estendeu a mão e limpou, sua mão cheia de sangue fresco e pegajoso. Ele olhou de perto, com os olhos arregalados. A coisa esmagada no chão não era uma rocha, de jeito nenhum, mas um de seus capangas saqueadores. Aquela pessoa caiu de uma altitude de mais de 10 metros. Todos os seus ossos completamente estraçalhados, já se transformando numa poça de massa. Cashin virou a cabeça, todo duro, com medo. Sob a luz da lua, ele viu a cena mais aterrorizante de sua vida. Aquele lorde, vestindo armadura de ferro, era tão rápido quanto um raio. Ele agarrou um saqueador em fuga com uma mão, como quem balança um saco, girou em círculo no local e soltou-o abruptamente. Aquela pessoa gritou enquanto voava dezenas de metros de altura no céu, transformando-se em uma bala de canhão humana, esmagando-se pesadamente na multidão. Ah, humanos vivos caíam constantemente do céu, era um horror, e não era só isso, não. Corri para a beira da estrada e abracei o tronco de uma árvore grande com as duas mãos. Para cima, sem respingos de terra, absolutamente sem lógica ou bom senso algum. Uma árvore inteira se transformou diretamente em um modelo de bloco gigante e foi erguida sobre minha cabeça com uma mão. Bum, bum, bum. Corri loucamente pela terra segurando a árvore como um trator humano. A cada passo que eu dava, o chão tremia. Era impressionante. As pernas de Cashin amoleceram. Ele desabou completamente no chão. Uma mancha quente se espalhou em sua virilha. Ele se mijou todo, de puro pavor. Monstro. Definitivamente um titã da mitologia. Um ser de outro mundo. Caminhei até ele e casualmente joguei a árvore grande que estava em minha mão para o lado. Rumble. A árvore gigante atingiu o chão, levantando uma nuvem de poeira que cobriu o céu. Neste momento, um aviso do sistema apareceu diante dos meus olhos. Efeito de status adquirido. Herói dos olhos da aldeia. Duração, 2 dias. Todos os preços de troca reduzidos em 30%. Que beleza. Bem quando eu queria fazer umas comprinhas, um cupom de desconto chega direto na minha porta, que maravilha. Poucos minutos depois, a batalha estava completamente encerrada. O mercenário Bron escoltou os saqueadores capturados para interrogatório. Depois de ouvir as acusações dos refugiados, Bron correu para me relatar com o rosto lívido. Comendo pessoas, massacrando aldeias, forçando um filho a matar o próprio pai biológico. Ouvindo os relatórios de Bron, a intenção assassina em meu coração não podia mais ser suprimida. Esses animais eram 10.000 vezes mais repugnantes do que aquele cavaleiro ganancioso, Wolfric. Eu sentiria que sujaria minhas terras até mesmo mantê-los como servos na aldeia. Matem todos eles. Meus olhos estavam gelados, desprovidos de qualquer calor. Não deixem um sequer vivo, no entanto guardem o líder para mim. Alguns milicianos imobilizaram o chefe saqueador Cashin e o arrastaram para minha frente. Sabendo que não sobreviveria, ele decidiu agir de forma imprudente. Olhando-me com ferocidade, ele juntou uma boca cheia de catarro sangrento, prestes a cuspir em mim. E daí se eu te chamar de vovô, hein? Se tiver coragem, me mate a golpes, seu covarde. Os milicianos ao lado dele esmagaram o pomo de sua espada no rosto dele, quebrando metade de seus dentes. Agachei-me e olhei pra ele com um sorriso, meio debochado. Boca bem durona, hein? Bati de leve em sua bochecha. Ouvi dizer que seu apelido é Grifo, é isso mesmo? Cashin me encarou fixamente, com ódio. Levantei-me, apontei pro céu noturno sem limites acima. Minha voz tão leve quanto um boa noite. Já que você é chamado de Grifo, então, já experimentou como é realmente voar no céu, meu caro? Olhei para o líder bandido Cashin, tossindo sangue no chão, um sorriso frio curvando meus lábios. Esse animal era conhecido como o Grifo, matando pessoas e comendo carne. Seus ossos eram bem duros, e ele continuava a vomitar merda da boca, me xingando. Os fatos provaram que bocas humanas simplesmente não são tão duras quanto meus blocos, né? Não perdi tempo com ele, nem um segundo. Agarrei a gola de suas costas com uma mão e freneticamente coloquei tábuas de madeira sob meus pés. 10 metros, 50 metros, 100 metros, perfurando direto as nuvens. Atingindo 100 metros de altura, estendi propositalmente alguns blocos horizontalmente para fora e finalmente coloquei um bloco de vidro completamente transparente. Chutei Cashin pra cima dele. Todos os blocos em excesso foram derrubados. Em toda a alta altitude, apenas este único e isolado bloco de vidro transparente permaneceu. O vendaval uivava. Sob seus pés havia um abismo visível até o fundo. O grifo que estava clamando alto agora estava deitado de bruços no vidro como uma tartaruga. Suas mãos e pés desesperadamente agarrando as bordas, lágrimas e ranho jorrando descontroladamente. Aterrorizado demais para ousar abrir os olhos, ele soltou um grito estridente, como um porco sendo abatido. Eu só queria deixá-lo pendurado ali, sabe? Que ele admirasse direitinho a bela paisagem lá embaixo, para evitar que ele ficasse entediado demais à noite. Voltei ao topo do pilar e derramei um balde de água. O fluxo de água cascateou de 100 metros de altura, formando uma espetacular cachoeira pendurada de cabeça para baixo no céu. Nesta era de grande fome, essa cachoeira infinita é o marco mais conspícuo, sem dúvida. Contanto que quaisquer refugiados que não consigam sobreviver a vejam, eles certamente se reunirão aqui. Tendo terminado o trabalho, dei um salto. O som do vento rugia em meus ouvidos, e a sensação de leveza da queda livre era emocionante ao extremo. Plop! Aterrissei com precisão no poço de água preparado exatamente abaixo, completamente ileso, nenhum arranhão. Um MLG Water Drop, perfeito, sem falhas. Tive um sono confortável, como um bebê. Na manhã seguinte, bem cedo, me espreguicei e abri a porta bem a tempo de ver Arthur parado lá embaixo, carregando uma cesta com um sorriso meio bobo. Chefe, minha mãe assou pão branco macio e tem aveia quente, fresquinha. De agora em diante, ele vai entregar o café da manhã pro chefe todos os dias, prometo. Convidei-o pra entrar e comer junto. Esse garoto estava inquieto, segurando a língua por um bom tempo antes de soltar uma frase. Chefe, o senhor precisa de uma empregada pra servir no seu dia a dia, por acaso? Quase cuspi minha aveia de volta, de tanto choque. Bastou um palpite pra eu saber que foi aquele oficial doméstico Elwin quem o ensinou, com certeza. Acenei com a mão e recusei, provocando Arthur casualmente se havia alguma garota que ele estava de olho, e se houvesse, eu agiria pessoalmente como um padre para garantir o casamento para ele. Este jovem inocente corou instantaneamente, balançando as mãos continuamente, dizendo não, não, não.
Depois de comer e beber à vontade, arrastei Arthur para a fazenda para alimentar os animais. Assim que saímos pela porta, vimos o golem de ferro titã, meu tartaruga de 3 metros, agachado no chão, segurando uma flor vermelha na mão, tentando entregá-la a um gato preto selvagem que surgiu do nada. Tirei um bacalhau cru e me aproximei. O gato preto sentiu o cheiro, veio e comeu vorazmente. Alguns corações vermelhos apareceram acima de sua cabeça, e uma coleira vermelha surgiu em seu pescoço. Besta felina, domada com sucesso. Peguei o gato preto e o cheirei profundamente 2 vezes, nomeando-o de Sonho. Titã olhou para a flor vermelha que não conseguiu entregar, coçou sua cabeça de ferro, virou-se e a enfiou nas mãos de um aldeão que passava carregando água, assustando o aldeão a ponto de quase derrubar os baldes de água, que se curvou continuamente em agradecimento. Caminhando para fora da muralha de terra da aldeia, a área estava densamente lotada com os refugiados salvos na noite passada. O velho fazendeiro Oswald estava liderando os agricultores, usando freneticamente farinha de osso para amadurecer cogumelos vermelhos e construir abrigos temporários para eles. Esses refugiados eram miseráveis demais, coitados. Cada um tinha o rosto pálido como a morte, faminto até os ossos, parecendo cadáveres vivos que ainda podiam respirar. Mesmo segurando um mingau quente e pão nas mãos, não havia um pingo de luz em seus olhos, apenas um medo profundo e entorpecimento. Uma garotinha se aproximou de mim, toda tímida. Seu cabelo estava murcho e amarelo como ervas daninhas, seu estômago encolhido e seus lábios secos, rachados e sangrando. Moço, você é um deus? Sua voz era oca e rouca. Minha mãe disse que deuses podem fazer chover e podem dar comida suficiente para as pessoas. Todos dizem que você é um deus. É verdade mesmo? Os refugiados ao redor pararam todos os seus movimentos e me encararam fixamente. Eles precisavam de uma esperança para continuar vivendo, desesperadamente. Encontrando o olhar expectante de todos, assenti sem hesitação. Claro que sou. Ora, aqui ninguém mais vai passar fome, eu garanto. Lentamente agachei-me, olhando diretamente nos olhos da garotinha e virei minha palma. Swish. Uma maçã vermelha brilhante apareceu do nada na minha palma. Entreguei a maçã a ela. A menina pegou a maçã, tremendo. Imediatamente depois, meu pulso virou novamente. Uma delicada flor de peônia rosa, pingando orvalho, apareceu na ponta dos meus dedos. Gentilmente, coloquei a flor no cabelo murcho e amarelado da menina. Não tenha medo, viu? Você não vai passar fome, nunca mais. Eu vou proteger todos vocês, de verdade. Assim que as palavras caíram, houve um silêncio sepulcral. Em seguida, centenas de refugiados lutaram para se levantar, caíram pesadamente de joelhos e fizeram cruzes freneticamente em minha direção, orando. Desta vez, as chamas fanáticas chamadas Esperança reacenderam em seus olhos. Um milagre desceu sobre eles. A fé foi forjada ali mesmo. Depois de acalmar os refugiados, chamei os aldeões de transição para recolher os drops que haviam acumulado durante esse tempo. Céus, que colheita abundante. O açougueiro jogou uma grande pilha de bife cozido e carneiro cozido. O armoreiro jogou direto um conjunto completo de armadura de cota de malha. É um equipamento raro, impossível de fabricar. O ferreiro de armas jogou um monte de machados de pedra, de ferro e até um machado de ouro. Eu estava feliz da vida, enfiando os suprimentos no meu inventário infinito, quando meu olhar de repente travou num item que o ferreiro de ferramentas tinha jogado. Minha respiração engasgou na hora, meus olhos se arregalaram imediatamente. Balde de lava. Lava de verdade apareceu. Estamos na Idade Média, gente. Eu estava preocupado em como ia minerar lava no subsolo, mas não esperava ganhar de graça assim, na moleza. Nas leis da física do MC, lava é sinônimo de invencibilidade, pura e simples. Quando água corrente encontra lava fluindo de um bloco-fonte, ela gera pedregulho na hora. O que isso significa? Significa que, com um balde de água e um balde de lava, eu consigo construir pedra infinita com as minhas próprias mãos, sem esforço. Com isso, uma muralha circular de 3 metros de espessura, infinitamente alta e absolutamente indestrutível, pode começar a ser construída hoje mesmo. Essa muralha será a Muralha Maria. E não é só isso. Com lava, portais para o Nether e obsidiana. Está tudo resolvido, tudo no papo. O leque de possibilidades se abriu completamente. Elwyn, gritei bem alto, chamando o oficial doméstico. Quando a caravana de mercadores que você vai levar para Ironhold está se preparando para partir? Respondendo, meu senhor, em meia hora. Ótimo. Antes de partir, leve o comandante de cavaleiros Wulfric com você. Fui até a casa de cogumelos onde Wulfric estava detido. Esse oficial militar ganancioso foi jogado por mim num riacho suspenso, para experimentar a sobrevivência em alta altitude há alguns dias. Caiu tonto de fome e, por pura sorte, despencou numa poça d'água, recuperando a vida. Ao me ver, Wulfric ficou apavorado, morrendo de medo. Ele rolou e rastejou até mim, beijando minhas botas freneticamente. Senhor Santo, eu não morri. Eu completei o teste. Sim, você sobreviveu. Olhei pra ele de cima com um ar de superioridade. Uma última tarefa. Siga a caravana de mercadores de volta pra Ironhold. Continue sendo seu comandante de cavaleiros. Fique de olho nos movimentos da cidade pra mim. Quando encontrar plebeus que não conseguem sobreviver, guie-os até mim. Aproximei-me mais, minha voz caindo a um ponto de congelamento. Se você ousar obedecer por fora, mas se opor secretamente na sua próxima vida, eu vou manter suas memórias e fazer você reencarnar como um javali selvagem rolando na lama todos os dias, sem parar. O sangue do rosto de Wulfric sumiu completamente. Ele tremia como uma peneira, jurando lealdade absoluta aos céus com juramentos venenosos. Meia hora depois, o estudioso Elwyn, o mercenário Brown e seus companheiros lideraram 30 milicianos de Oakhaven, totalmente armados, carregando sacolas grandes e pequenas de suprimentos de tintura, e partiram rumo a Ironhold. Assim que deixaram meu território designado, a intenção assassina espreitava por toda parte no deserto. Mal haviam chegado à metade da jornada, os olhos de Bron se aguçaram, sua mão repousando no punho da espada. Elwyn, estamos sendo seguidos. Um esquadrão de rebeldes está de olho na gente. Mantenha a velocidade original. Prepare-se para a batalha. O rosto de Elwyn não mudou de cor. Antes que as palavras terminassem de ecoar, quase 200 pessoas empunhando espadas e lâminas saíram correndo da grama atrás, cercando completamente a caravana de mercadores. O líder rebelde na frente, Ragnar, ergueu sua espada longa e gritou: Somos o pessoal da Irmandade Cão de Caça. Nós só queremos riqueza, não vidas. Entreguem as mercadorias e nós os deixaremos viver. Enfrentando um inimigo 7 vezes maior em número, Elwyn, sem pressa alguma, tirou uma sacola de moedas de ouro, preparando-se para tentar meios pacíficos antes de recorrer à força. Foi então que um capanga esperto entre os rebeldes olhou para Pierce e deu um tapa violento na própria coxa. Chefe, eu já vi aquele grandão antes. Eles são de Oakhaven. Oakhaven?
Assim que essas 3 palavras saíram, os rebeldes, antes ferozes e malvados, instantaneamente prenderam a respiração. Deram 3 passos para trás em uníssono e baixaram todas as suas armas, num susto. Ah, meu Deus, é Oakhaven mesmo? Roubar o quê? Minha velha mãe foi acolhida por eles na aldeia. Ouvi dizer que é uma terra santa, protegida diretamente por um deus, com grãos infinitos e um guardião titã de ferro, uma tartaruga de 3 carnes, invulnerável a espadas e lanças. Ao ouvir isso, um suor frio escorreu por Ragnar. Nesses tempos caóticos de guerra, Oakhaven havia salvado inúmeras famílias deles, sem mencionar a lenda aterrorizante do Santo Silas. A enchente levou embora o templo do Rei Dragão, dizem por aí. Ragnar rapidamente embainhou sua espada, colocando a mão sobre o peito com um rosto cheio de sorrisos. Fomos cães cegos ao ofender nossos benfeitores. Rápido, abram caminho. Elwyn entrou na onda, entregando as moedas de ouro como gorjeta pelo incômodo e os convidou educadamente a visitar a aldeia quando tivessem tempo. Ragnar ficou comovido, quase chorando. Nesta época, existiam pessoas que não os viam como bandidos, de verdade. Depois que a caravana de mercadores se afastou bastante, Ragnar acenou com a mão. Mandem um esquadrão de irmãos para seguir secretamente. Quem ousar sequestrar o caminho de Oakhaven estará indo contra a nossa irmandade. Escortem nossos benfeitores até a cidade. A caravana de mercadores chegou a Ironhold em segurança. A cidade já estava completamente dilapidada. Uma tristeza só. Vítimas de desastres morriam de fome nas ruas, enquanto o barão e os nobres ainda comiam carne e ouviam música no castelo, sem se importar. Galen, o filho do herbalista, correu o tempo todo, apressando-se para entrar em sua ancestral farmácia da velha árvore. O velho médico Gideon suspirava, distribuindo remédios de graça para pacientes sem dinheiro. Há alguns dias a clínica foi roubada por soldados amotinados, e um corte profundo e sangrento foi feito nas costas da mão do velho. Sem dizer uma segunda palavra, Galen puxou um peixe divino que eu havia recompensado e o enfiou na boca de seu pai. Visivelmente, a ferida na mão do velho rapidamente cicatrizou e caiu, completamente restaurada ao seu estado original. Gideon olhou fixamente para sua mão, lágrimas antigas escorrendo horizontalmente. Pai, feche a porta. Venha conosco, Galen implorou amargamente. Aqui você não consegue salvar algumas pessoas famintas, é muito pouco. No lugar do Lord Silas, os refugiados são centenas e milhares, é lá que suas habilidades médicas são realmente necessárias. Além disso, meu filho ainda está na aldeia esperando pelo avô. Gideon acariciou o armário de remédios centenário, soltando um longo suspiro. Galen, vá tirar a placa da farmácia, estamos de mudança. Do outro lado, na Rua dos Mercadores. Elwyn encontrou a loja de tecidos com o maior lance na cidade e vendeu as tinturas de alta qualidade que trouxeram por um preço astronômico. Com o bolso do peito pesado de moedas de ouro, ele mal havia saído da porta quando um grupo de pessoas o bloqueou. O homem corpulento que os liderava chamava-se Yaruk, seu rosto cheio de carne feroz, seus olhos revelando ganância e intenção assassina, sem disfarce algum. Jovem mestre, o que você acabou de vender foi tintura, certo? Yaruk colocou a mão sobre o peito com um sorriso falso. Somos mercadores viajantes, percorrendo o reino. Sua tintura é de excelente qualidade. Por acaso você tem algum estoque restante em mãos por aí? Elwyn percebeu na hora que aquelas pessoas não eram mercadores viajantes de jeito nenhum, mas sim bandidos contrabandistas que estavam de olho no dinheiro das mercadorias deles. Os milicianos de Oakhaven ao redor reagiram extremamente rápido, segurando os punhos de suas espadas, sua intenção assassina travando em Yaruk instantaneamente. Abaixem suas armas, não sejam indelicados. Elwyn imediatamente mudou para a expressão de um jovem nobre ingênuo e arrogante, empinando o nariz para o céu e bufando. O sobrenome desse jovem mestre é George. Vocês querem comprar minha tintura, certo? Mas quanto ao preço, eu preciso adicionar um pouco mais. Yaruk viu a atitude de Elwyn, de burro e rico, e seu coração floresceu de alegria. Ele imediatamente mordeu a isca. Jovem mestre George, diga um preço. Que tal adicionar 50%? Elwyn parecia completamente desdenhoso. Muito pouco. 60%, 70%, 80%? Jovem mestre, nós realmente não podemos adicionar mais nada. Yaruk fez uma expressão de dor, mas por dentro estava rindo loucamente. Já que ele estava se preparando para assassinar e roubar as mercadorias de qualquer jeito, que se dane adicionar 80%, ele toparia até se fosse 80 vezes mais. Ótimo. Fechado, Elwyn riu alto. Ainda temos negócios na cidade. Vamos procurá-lo mais tarde para trazer o dinheiro e entregar as mercadorias. Yaruk estava apavorado que essa ovelha gorda fosse fugir, então ele apressadamente designou um capanga magricela. Jovem mestre, vou pedir para meu subordinado Willy segui-lo para carregar suas sacolas. Quando terminar seus negócios, é só pedir para ele voltar e relatar. Aceitável. Elwyn virou e saiu. Yaruk olhou para as costas da caravana de mercadores, um sorriso cruel se formando no canto de sua boca. Avisem os irmãos para pegarem suas armas, vou comer essa leva de tintura com certeza. E de costas para ele, o canto da boca de Elwyn também se curvou num sorriso gelado e zombeteiro. A presa finalmente mordeu a isca. Elwyn abanou levemente seu leque dobrável, continuando a fingir ser um jovem mestre burro, rico e covarde, liderando a caravana de mercadores, que seguia toda pomposa na direção da aldeia. Na estrada oficial, a atmosfera era bizarra, para dizer o mínimo. Elwyn e seu grupo puxavam carroças cheias de suprimentos andando na frente. A várias dezenas de metros de distância, o líder bandido Yaruk, fingindo ser um mercador viajante, trazia um grupo de contrabandistas ferozes do mercado negro, seguindo de perto como lobos famintos sentindo o cheiro de sangue. Yaruk cavalgava em seu cavalo, olhando para o jovem mestre George à frente, que abraçava o pescoço do cavalo com força, e tremia até mesmo enquanto cavalgava, sentindo um desprezo extremo em seu coração. Chefe, olhe para aqueles guardas na frente. Eles realmente seguram espadas de madeira nas mãos. E usando botas de couro rasgadas, eles realmente acham que isso pode bloquear espadas e lâminas? Pura e simplesmente um bando de idiotas. O capanga com cicatriz ao lado dele estava cheio de zombaria. Yaruk zombou. Quem se importa com o que eles seguram? Quando chegarmos a um lugar sem ninguém, vamos picar todos eles, junto com as mercadorias.
Ele estava calculando, todo triunfante, como assassinar e roubar, quando seu olhar sem querer varreu o céu distante. Seu sorriso congelou instantaneamente em seu rosto. Que diabos é aquilo? Yaruki esfregou os olhos vigorosamente, com uma expressão de quem tinha acabado de ver um fantasma. Ele viu que no horizonte, a dezenas de quilômetros de distância, uma estreita escadaria de madeira, completamente sem nenhum suporte, estava firmemente cravada no ar, num ângulo que desafiava absolutamente a física, passo a passo, perfurando direto as nuvens como se quisesse fazer um buraco neste maldito céu. Que chefe, você também está vendo? O capanga batedor ao lado dele, Willy, estava apavorado, seus dentes batendo freneticamente. Aquilo não é uma ilusão. A escadaria para o céu que os refugiados falavam é real. Realmente existe um deus os apoiando. Um deus verdadeiro desceu. Yaruki sentiu um arrepio percorrer direto do cóccix até o crânio. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram, seu couro cabeludo formigando. Rebeliões e roubos nestes tempos ele ousava fazer, mas roubar uma terra santa protegida por um deus verdadeiro? Nem que lhe dessem 10 coragens, ele não ousaria de jeito nenhum. Ele apressadamente esporeou seu cavalo e correu para o lado de Elwyn, suando profusamente e sorrindo apologeticamente. Jovem mestre George, de repente me lembrei que tenho um pequeno compromisso com meus negócios. Que tal nos separarmos por aqui? Elwyn virou a cabeça, e naquele rosto originalmente covarde, agora pairava um sorriso zombeteiro e irônico. Yaruki, já andamos até aqui, não é? Você acha que eu ainda vou deixar você ir? Presa e caçador trocaram de identidade instantaneamente. Olhando para o olhar insondável nos olhos de Elwyn, as pernas de Yaruki falharam e ele quase caiu do cavalo. Fugir? Ele não conseguiria fugir de jeito nenhum. As dezenas de milicianos segurando espadas de madeira ao redor dele eram simplesmente como ceifadores de almas, verdadeiros anjos da morte em seus olhos naquele momento. Neste exato momento, a 100 metros de altura no céu, eu estava deitado de bruços num bloco de pedregulho suspenso, olhando para baixo. Essa altura está perfeita, no ponto certo. Olhei para as figuras do tamanho de formigas lá embaixo, segurando firmemente um balde de lava fervente na minha mão. Meu plano é simples: construir uma muralha da cidade. Muralhas de terra simplesmente não conseguem deter um exército sitiando uma cidade. Eu quero usar as leis da física mais malandras, do MC, para dar a esta idade das trevas um upgrade de intensidade, um choque de realidade. Depois de confirmar que nenhum aldeão estava correndo diretamente abaixo, virei meu pulso, splash. Um balde de lava em chamas cascateou loucamente pela borda, vindo do alto céu. No chão, Yaruki e os outros, que originalmente caminhavam com o coração apreensivo, de repente sentiram um calor acima de suas cabeças. Olhem para o céu! Algo vermelho está caindo! Willy gritou estridentemente. Todos levantaram a cabeça bruscamente. Eles viram o céu aparentemente rasgado, lava rolando, como uma cachoeira vermelha invertida, carregando uma temperatura que incinera tudo, e um cheiro pungente de enxofre, rugindo das nuvens, despencando em direção à terra. Aquilo era uma cena que os mortais simplesmente não conseguiam compreender de jeito nenhum. Isso é fogo celestial, o fim do mundo. Acabou. Está tudo acabado. Yaruki caiu de joelhos com um baque, suas entranhas verdes de arrependimento morrendo de remorso. Segurando seu estômago agonizante, olhando para o mar de fogo prestes a engoli-los, ele fechou os olhos em desespero. Eu só queria roubar umas tinturas. Precisava mesmo chover fogo celestial para me castigar assim? Justo no momento em que a lava tocou completamente o chão e formou uma parede vermelha de fogo, lá no alto do céu, eu rapidamente recuperei o balde de lava. E, imediatamente depois, na fonte da lava, derramei um balde de água. Um som ensurdecedor de explosão de vapor ressoou pelas nuvens. O fluxo de água se espalhou loucamente pelo caminho da lava. Sob a lei absoluta do contato entre água e lava, a lava fervente instantaneamente esfriou e solidificou. Num piscar de olhos, um milagre nasceu. Uma muralha gigantesca, incrivelmente espessa, de puro pedregulho. Tão alta que não se podia ver o topo, ela se ergueu com força do chão, estendendo-se entre o céu e a terra. Eu saltei, realizando um salto de fé direto na poça d'água abaixo, levantei-me completamente ileso e casualmente instalei uma porta de ferro na muralha gigante. Levando várias horas, a versão medieval da Muralha Maria foi concluída. Eu mastigava uma maçã, olhando para minha obra-prima com satisfação. Enquanto isso, Yaruki e a gangue de bandidos do lado de fora da muralha estavam tão apavorados que já tinham molhado as calças, ajoelhados ordenadamente no chão, batendo a cabeça com força na lama, orando freneticamente e implorando por misericórdia. Fora do portão da muralha de terra, Elwyn retornou totalmente carregado com a caravana de mercadores. Elwyn, que coisas boas você trouxe de volta desta viagem? Perguntei com um sorriso encostado na muralha. Elwyn se aproximou com um olhar fanático no rosto, suprimindo sua excitação para relatar. Lord Silas, comprei todo tipo de doces e salgados requintados. Estão todos na sua mesa. Também convidei especialmente alguns bardos com alaúdes e trupes de teatro da corte para voltarem. Se meu senhor estiver entediado, pode assistir a essas peças mortais para aliviar o tédio. A mente desse cara é realmente ágil, viu? Sob o pretexto de proporcionar relaxamento aos aldeões, ele me arranjou um teatro particular, só pra mim. Certo, eu também queria ver como é uma performance ao vivo medieval. Assenti com satisfação, meu olhar se desviando, pousando em Yaruki e nos outros, que tremiam como peneiras ali perto. E o que está acontecendo com eles, afinal? Esses caras tinham todos cinturas grossas e ombros largos, parecendo mais bandidos do que os próprios bandidos, mas agora estavam ajoelhados no chão, tremendo como codornas. Senhor, poupe nossas vidas. Deus, poupe nossas vidas. A alma de Yaruki estava apavorada, quase saindo do corpo. Ele se curvou freneticamente, seus lábios tão ágeis que ele derramou todos os detalhes de sua tentativa de assassinar e roubar as mercadorias, apenas para ser aterrorizado até a medula pelo fogo celestial. Com medo de que, se falasse um segundo muito devagar, eu o penduraria no céu como uma pipa. Somos contrabandistas de mercadorias ilegais. Senhor, tenha piedade. Dê-nos uma chance de espiar nossos crimes. Mercadores contrabandistas? Essa é uma profissão de alto risco, hein? Minha mente se agitou e meu olhar travou em Yaruki. Ding, um painel de troca ilusório do MC realmente apareceu diretamente diante dos meus olhos. Fiquei atordoado na hora,
sem reação. Céus, esses contrabandistas do mercado negro, viajando por toda parte sob o julgamento do sistema, eram na verdade equivalentes ao comerciante errante do MC. Então, os capangas carregando mercadorias atrás deles não seriam lhamas de comerciante ambulantes de duas pernas? Suprimindo a alegria selvagem em meu coração, dei uma olhada na lista de trocas. 5 esmeraldas, um balde de baiacu, uma tintura de esmeralda, 5 esmeraldas, uma muda de abeto. Uma esmeralda, 2 estalagmites pontiagudas. Matada absoluta. Uma matada absoluta direta. Estalagmite pontiaguda. Essa coisa é o item principal para criar lava infinita. Com ela, combinada com um caldeirão, posso dizer adeus completamente ao trabalho árduo de cavar por toda parte em busca de lava, finalmente. Assim que eu juntar 10 baldes de lava, o portal para o Nether pode ser aberto diretamente, sem demora. E a muda de abeto. Contanto que eu cultive uma árvore de abeto gigante, uma grande área de podzol será gerada embaixo. Com podzol, mesmo em plena luz do dia, posso ignorar as restrições de luz e plantar loucamente casas de cogumelos gigantes sem parar. Isso é simplesmente oferecer lenha na fogueira, ou melhor, combustível em tempo de neve. O olhar que dei a Yaruk instantaneamente se tornou incrivelmente afetuoso. Como assim esses bandidos ferozes? Eles são claramente meus meninos da riqueza, meus garotos de ouro. Querem viver? Podem. Com as mãos nas costas, olhei para ele de cima com um ar de superioridade. Eu lhes dou uma tarefa. Vou encontrar uma pessoa para mim. O que quer que meu senhor ordene? Escalar montanhas de espadas ou atravessar mares de fogo? Este humilde servo absolutamente não vai franzir a testa, pode ter certeza. O nome dele é Albert. Ele é um estudioso proficiente em alquimia e engenharia mecânica, que sempre foi suprimido pela igreja ortodoxa. Quem eu estava procurando era exatamente um gênio estilo Da Vinci da Idade Média, um verdadeiro prodígio. Para minha futura árvore tecnológica de redstone e construção moderna, eu preciso ter um local experiente para liderar a pesquisa. Fazer ele copiar pergaminhos teológicos inúteis todos os dias é um puro desperdício de talento. Uma pena. Contanto que vocês me tragam uma pessoa de volta com cada fio de cabelo intacto, não só suas sentenças de morte podem ser perdoadas, mas eu também posso conceder especialmente a vocês e suas famílias a permissão para se mudarem e viverem dentro desta alta muralha. Joguei a isca definitiva diretamente, sem rodeios. Neste mundo caótico onde vidas humanas são tão baratas quanto grama, poder viver num Éden protegido por um Deus verdadeiro, onde ninguém jamais passará fome, isso é uma riqueza imensa, capaz de abalar a terra, um verdadeiro tesouro. Quando Yaruk e os bandidos atrás dele ouviram isso, seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. A respiração deles estava pesada, e a luz fanática da fé brotou diretamente do fundo de seus olhos. Obrigado por sua graça em poupar nossas vidas, meu senhor. Fique tranquilo, meu senhor. Mesmo que tenhamos que amarrá-lo, nós definitivamente traremos a pessoa de volta para você, amarrada e tudo. O grupo de bandidos rugiu a plenos pulmões, com toda a força. Pegando lobos brancos com as mãos vazias, não só manipulei um bando de bandidos ferozes, mas também convenientemente organizei um plano de recrutamento de talentos, tudo de uma vez. Acenei com a mão em satisfação, virei e voltei para a aldeia. Voltando à zona segura, imediatamente peguei esmeraldas e encontrei Yaruk para completar as trocas. 65 esmeraldas foram gastas. Por baldes de baiacu, 7 mudas de abeto, 10 estalagmites pontiagudas, 10 blocos de terra enraizada, tudo enfiado no meu inventário. Essa onda de trocas diretamente encheu minha barra de experiência, me fazendo subir de nível na hora. O alcance do território que eu podia controlar instantaneamente se expandiu em 3 vezes, um aumento e tanto. Sem demora, imediatamente peguei 5 lingotes de ferro e criei um caldeirão na bancada de trabalho. Caminhando para um espaço vazio, usei pedregulho para construir uma pequena plataforma de 3 metros de altura e derramei meu único balde de lava em cima, selando-o lá. Em seguida, na parte inferior do pedregulho, diretamente sob a lava, pendurei a estalagmite pontiaguda de cabeça para baixo. No chão, logo abaixo, coloquei o caldeirão. Gotejo. Uma gota de lava em chamas seguiu a estalagmite, caindo precisamente dentro do caldeirão. Está feito, a máquina de lava infinita está funcionando perfeitamente, sem falhas. Enquanto eu espero que ela goteje até encher, posso usar um balde de ferro vazio para coletar lava sem parar, infinitamente. A passagem para o Nether já está acenando para mim, me chamando. A noite caiu. Fora da vila, as dezenas de artesãos da cidade que Elwyn trouxe de volta seguiam o mestre artesão Roderick em direção ao distrito dos cogumelos, tremendo de medo. Eles achavam que tinham sido capturados para trabalho forçado, que passariam fome e frio, e ainda levariam chicotadas. Um velho solteirão até perguntou, meio acanhado, se podiam voltar para a cidade e virar refugiados. Roderick os xingou, odiando que ferro não virasse aço. Voltaram o escambau. Seguindo o Lorde aqui, vocês terão casas grandes para morar e carne assada e pão à vontade para comer. O rei alguma vez se importou se vocês viviam ou morriam. O Lorde garante que vocês estejam fartos. Os artesãos ficaram todos boquiabertos. Pão sem fim, sem passar fome. Quando seguraram o pão quentinho e a carne assada, as lágrimas não puderam mais ser contidas, escorrendo sem parar. Neste mundo, onde até a casca das árvores era roída até o osso, existia de fato uma terra pura. Eles caíram de joelhos no chão, fazendo o sinal da cruz freneticamente na minha direção, suas bocas murmurando sem parar palavras de louvor ao Senhor. A partir daquele momento, a vila ganhou mais um grupo de fãs de carteirinha. Na manhã seguinte, bem cedinho, a luz do sol filtrava pela janela de vidro na minha cama. Eu me espreguicei gostoso, sentindo algo peludo roçar nas costas da minha mão. Abri os olhos e vi o gato preto sonho sentado obedientemente ao lado do meu travesseiro, ronronando. E bem ao lado da sua pata jazia um item estranho, emitindo um brilho fraquinho, membrana de fantasma. Meus olhos brilharam intensamente e agarrei esse tesouro na minha mão. Meu Deus, eu estava preocupado que este mundo não spawna mobs de jeito nenhum. Onde eu ia lutar contra fantasmas para conseguir isso? Nunca imaginei que esse gato ia me dar ouro de presente na checagem diária de mimos matinais. Com isso, consertar na Eletra é possível. Peguei o gato preto, todo animado, cheirei-o profundamente 2 vezes e rolei para fora da cama. Carregando minha espada de ferro, fui direto para a fazenda no quintal. As vacas e ovelhas tinham se multiplicado tanto que as cercas estavam quase estourando de tanta bicho. É hora de colher uma leva de recursos. Fui até o lado do curral e abri uma fresta. Algumas vacas se espremeram para fora na hora. Rapidamente, com olhos e mãos ágeis, fechei a fresta, saquei minha espada de ferro e comecei a cortar.
Resolvi um em 2 golpes, uma saraivada frenética de dano, e o chão ficou cheio de couro e carne crua flutuando. Suguei todos os itens para o meu inventário, coloquei uma nova bancada de trabalho na entrada da fazenda, instalei vários baús de madeira grandes, pendurei uma placa de carvalho dizendo produtos agrícolas e enfiei toda a carne lá dentro, separada por categoria. Terminada a colheita diária, fui até a máquina de lava infinita. O caldeirão já estava cheio de lava fervente. Peguei com um balde de ferro e o segundo balde de lava já estava nas minhas mãos. O próximo grande evento é fazer sal. O sal contrabandeado deixado por Yaruk era de péssima qualidade, amarelo, amargo e misturado com lama e areia. Como um jogador de MC com conhecimento de química moderna, como eu poderia comer esse tipo de lixo? Não podia fazer isso pessoalmente. Tinha que encontrar um fã de carteirinha com a cabeça boa para assumir a responsabilidade. Chamei o aldeão Colin. Quero te ensinar uma técnica de alquimia para refinar sal puro. Olhei fixamente em seus olhos, meu tom sério, pensando bem. Em toda a vila, a pessoa em quem mais confio é você. Deixo essa tecnologia sob sua gestão, meu caro. Assim que a frase caiu, o cérebro de Colin explodiu instantaneamente com um zumbido. Seus olhos irromperam abruptamente com um brilho lupino. As órbitas ficaram vermelhas na hora. Seus lábios tremiam freneticamente. O senhor disse: confio mais em você. Ele tremia de excitação, as mãos se apertando firmemente. Eu jamais falharei com a confiança do Senhor, mesmo que eu morra 10.000 mortes. Assenti em satisfação e comecei o ensino prático. Construí um dispositivo de filtragem, colocando pano de algodão no fundo, carvão no meio e areia e cascalho por cima. Dissolvendo o sal grosso, despejei-o para filtrar e, por fim, fervi sobre a fogueira de MC para evaporar. Enquanto a umidade evaporava rapidamente, uma camada espessa de sal, branca como a neve, começou a se formar no fundo da panela. Quebrei um pedaço e joguei na boca. O sabor amargo desapareceu completamente, deixando apenas uma salinidade pura e saborosa. Colin observava de lado, com os olhos arregalados, como se estivesse testemunhando um milagre da criação do mundo. Decorou tudo? De agora em diante, a refinaria de sal está sob seu controle. Passei a bola para ele. Colin recebeu o decreto e saiu correndo feliz. Soltei um longo suspiro. Virando a cabeça, meu olhar de repente caiu sobre a fileira de grandes baús de madeira na entrada da fazenda. Espera aí. Um raio de luz de repente brilhou na minha mente. Os baús de MC. Os itens colocados lá dentro têm seu tempo absolutamente parado. A carne assada que Arthur me deu antes estava lá há dias. E quando tirada, ainda estava fresca e quentinha fumegando. Se os aldeões também puderem abrir o baú para depositar e retirar itens, então, para as centenas de milhares de quilos de grãos da vila, ainda precisaríamos cavar porões para empilhar tudo. Nem precisaríamos construir câmaras frias subterrâneas. Fora da refinaria de sal, olhei para as costas animadas de Colin se afastando, meu olhar se voltou abruptamente para as fileiras de grandes baús de MC feitos de toras na entrada da fazenda. Se os aldeões também puderem usar este artefato de armazenamento supremo, com o tempo absolutamente parado, todo o sistema logístico de Oakhaven vai receber uma evolução suprema, tipo um ataque dimensional. É hora de testar se os aldeões conseguem abrir minha caixa de Pandora. Caminhei a passos largos em direção aos baús, ansioso para ver o que aconteceria.